Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e falamos temas aleatórios que invadem as nossas mentes doentias durante a sessão. Como, por exemplo, o transporte público, muito top socão e também muito tempo para você se arrumar só para ficar na rua sem fazer nada. Eu sou o Tonzeira e Opa! Você tem meio cara de que era um arruaceiro quando você era jovem, tô certo? Arruaceiro? Não fui de gangue, não. Quer dizer, não conta como gangue, não canta como não sei, a quarta dele era gangue. Grupo de amigos. Você era um arruaceiro, você tava atrás da baderna. Tá bom, vai, aceito. Não, mas a diferença é que eu tirava boas notas na escola, então eu ficava, entendeu, equilibrado. É o pior tipo de arruaceiro que tem. Olá, André. Digo. Se você tivesse que fazer parte de uma dessas gangues aqui, qual você escolheria? Uma gangue que só se veste de bichinho da Parmalat? Uma gangue onde todo mundo se veste como Michael Jackson, solta um gritinho antes de cada porrada? Ou uma gangue que só anda de pula-pula pela cidade? Caralho! Não, seria a gangue do Parmalat, com certeza. Com certeza. Ganhar todas as meninas da cidade. Exato, e ia fazer baderna vestido de panda. Quando você quebrasse vidrasse uma coisa assim, o cara olhasse, a segurança olha pra você e você fala assim, tomou? E aí sai correndo. Ótimo. Exato. Dudu. Oi. Qual foi a maior distância que você já caminhou em um dia? Eu caminhei 22 quilômetros em um dia. Caraca, sério mesmo? Caminhou? 22? Sim. Deus. Porque eu tava morando em Viçosa e fomos para um carnaval numa cidade perto que chama Teixeira. Só que de noite, né? Aí o negócio acabou de madrugada e não tinha como voltar. Não tinha ônibus, não tinha nada. Armadilha. Aí eu e mais 2 pessoas voltamos a pé até Viçosa, que eram mais ou menos 22 quilômetros. Terrível. Eu saí, 1, 2 da manhã, cheguei em casa às 7 da manhã. Caraca! Essa foi. É uma odisseia, meu. Terrível. Eu acho que é isso. Tá ótimo. Tem que olhar aí, porque de Teixeira para Viçosa. É mais ou menos isso aí. Tom, qual foi a última vez que você jogou War? Que eu me lembre, 2004, durante o intervalo do cursinho. Durante o intervalo do cursinho. Caraca, intervalo. Qual que era o tamanho desse intervalo de cursinho aí? É, porque eu estudava de manhã e de vez em quando eu estudava às noites também. Então, como ficava na Lapa, eu já ficava por lá mesmo, porque não valia a pena voltar pra casa. O intervalo da manhã até a noite. Isso, é um intervalo. Não deixa de ser um intervalo. O intervalo é entre aulas. Não deixa de ser intervalo, é isso aí. Aqui do Google tá falando que o rolê a pé de Teixeira até Viçosa é 2 horas e 50. Nossa, você dava em círculo, pô. Mas foi quantos quilômetros? 13,6 quilômetros, tá falando aqui. Mas é porque não foi menos, tá fazendo de centro a centro, né? Dependendo de onde você tava, pode ter dado mas 22, bêbado demorou um pouquinho mais. Bêbado dobra. Mas eu cheguei às 7 horas da manhã. Em curva. Então eu saí umas 3, cheguei umas 5, 6, por aí, deve ter sido isso. Mesmo assim é um rolezinho, cara. É um rolezinho. Você é doido. Eu olhei aqui. Na minha cabeça, o dia que eu mais andei na minha vida, eu andei 12 quilômetros. Foi quase que eu andei 13. Achei que era 22, eu andei 13. Eu fui do estádio do Morumbi até o metrô em Agabaú a pé. Eita, é longe isso aí. Então é isso. Aleatórios! Come out and eat popcorn! Don't you come back. I do not understand you. Don't you come back. Oh, baby, please. Don't you come back no more. Vejam bem o que temos aqui diante de nós. Temos os sarracenos, sentados bem perto dos garotos da Rua Jones. E temos os corredores da Lua, próximos dos... Sessão aleatória.
episódio do Sessão Aleatória, o podcast que mais luta para sobreviver aqui na podosfera, né? Porque de luta a gente entende, afinal de contas, já falamos sobre o Aikido no episódio 110 do filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Também falamos de uma briga de família que envolveu até o governador e a Guarda Nacional no episódio 51 sobre o filme Klaus. E ainda falamos sobre o game Mortal Kombat no episódio 36 sobre o filme Aladdin. Tá tudo aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E os ouvintes mais atentos já perceberam que hoje nós temos aqui um verdadeiro clube do Bolinha, né? A dona Marina não veio pra gravação. Ela continua lá no YouTube vendo vídeos de gente lavando o tapete. E ela vibra quando o cara passa o rodo e sai aquela onda de água suja. Aquilo é maravilhoso, esses vídeos são excelentes. Toda vez que é só a gente, é baixaria atrás de baixaria. A gente sempre se perde, né? A gente começa a se perder nas conversas, é uma loucura. Mas se você é como a Marina e não assistiu o filme, continua ouvindo, porque o filme é só uma entradinha de pães no banquete principal, que são os assuntos aleatórios. Isso. E se esta é a primeira vez que você ouve Sessão Aleatória, deixa eu explicar pra você como funcionam as coisas por aqui. O podcast é dividido em duas partes. Na primeira, o objetivo é comentar fatos curiosos sobre a produção e bastidores do filme e dar as nossas opiniões sobre ele. Já na segunda parte, nós vamos falar sobre assuntos aleatórios inspirados por coisas que têm relação com o filme de hoje, que é o clássico The Warriors, os Selvagens da Noite, que foi sorteado do nosso balde Mega Blaster, que tá cheio de papeizinhos com sugestões do pessoal aqui da bancada. Inclusive, eu acho que foi eu quem levantou a bola e o Dudu chutou pra dentro do balde. Foi isso mesmo? Ah, foi? Eu acho que foi, viu? Não lembro quando é que foi isso, foi eu? Eu não lembro também Foi. não, mas acho que foi isso. Olha só, então foi. Eu mencionei você. Então aí, pronto. hoje estaremos falando sobre Warriors. Ótimo, fui eu mesmo. Nossa Estamos senhora. muito animados aí pra essa gravação, Eu porque avisei que o filme era ruim, hein? Como Naquele assim? Não, dia, pera. vocês botaram... chama o substituto Vocês do André. botaram... Chama o A substituto gente do já André. vai pra essa parte? Não, tô pulando aqui, vai. Bom, o Selvagens da Noite merece ser exaltado. É um filme cult, um clássico que continua arrebatando fãs ao redor do mundo. E eu vou ter que me segurar pra não estourar o tempo aqui, porque sou fã do filme, né? Olha Aliás, aí. alguém aqui não tinha visto esse filme? Cara, esse filme pra mim cai naquela categoria de filmes que a gente já comentou aqui, né? Dos filmes que você acha que já viu, mas que nunca viu. Eu achei que eu já tinha visto, mas quando eu fui assistir, Você não viu quando você era pequeno? eu devo ter visto, mas eu não lembrava de nada. Não lembrava de tá. absolutamente nada. Assim, foi um filme novo. Assisti zero. Porque eu nunca tinha parado pra ver, assim, adulto, sabe? Tipo, eu devo ter visto quando eu era criança. Isso. Não era nem Sessão da Tarde esse filme, não, né? Ele era filme que passava à noite. É mais à noite. É. Corujão. Corujão, porque era um filme violento, Pra 79 era. né? Mas olha, Warriors Selvagens da Noite é um filme de 79 produzido por um trio de responsa. É. O Lawrence Gordon, que depois faria Duro de Matar e Predador. Olha, O Frank Marshall, que depois viria a fazer Caçadores da Arca Perdida. O Joe Silver, que depois faria Máquina Mortífera, Matador de Aluguel. Eu falei um monte de filme aí, nenhum baldinho aí, Mega Blaster, não? Nada. O X só A gente pensando em esquece caminhar. desse negócio. foi A boa verdade lembrança. é essa. Foi bem oportuna. É, Por isso que eu Só adoro. lembrança. Tentando encaminhar os filmes dele só. fica jogando a bola, levantando e ninguém corta. Né? Isso. Máquina Mortífera, Matador de Aluguel. Justamente falando, máquina mortífera. Quem tocar esse sino e botar Matador de Aluguel vai ser expulso da bancada. Né? Eu não sei nem que filme que é esse, Matador de Aluguel. Qual que é esse? Patrick Com Patrick Swayze. Swayze, pô. Nossa. Ah, é um que ele é. Que Maravilhoso. ele é... É o Dalton, ele é o Dalton. Dalton, o que é isso? Não é um Ele que é um leão de chácara. É o Dalton, ele é o segurança de bar. Isso, segurança do bar. É maravilhoso esse filme. Não é Matador de Aluguel. Não é. Ele é leão de chácara Esse só. filme é absurdo. É do naipe desse aí que vocês viram aí hoje. Né? É. Tá bom, vai. O filme foi dirigido pelo Walter Hill, que depois dirigiria outros sucessos, como 48 Horas, Ruas de Fogo, A Encruzilhada, além de produzir vários filmes da franquia Alien. Ele também Opa! é o roteirista do Posso filme. apitar aí pro filme da franquia Alien? Não, tem que falar Não, o nome que do filme. vários? Ele não falou o nome do filme, não, calma. Não, então eu vou colocar aqui o Aliens, o Resgate, do James Cameron. Mas não foi já? Não. Qual que é o resgate? É o segundo? É o segundo. Não, eu não falei Alien o Resgate.
Aliás, falei agora. Você falou franquia Alien, eu tô falando que eu perguntei se pode. Se puder, eu boto. Tem que falar Aliens ou Resgate. Você perdeu a oportunidade aí de apitar, André. Por quê? Porque eu falei Você Alien percebeu? Resgate. Opa! Ai, Não, então, eu já tinha falado, pô. ele não tinha falado, não. Ele falou franquia Alien. Agora falou. Então vai lá, franquia, é Aliens o Resgate, filho. Bota aí. Muito bem, boa. Bom, o Walter Hill também é o roteirista do filme ao lado do David Shaver. Eu destacaria também o trabalho do diretor de fotografia, o Andrew Laszlo, que já tinha uma sólida carreira no cinema desde os anos 60. Ele, inclusive, trabalhou num documentário sobre o show dos Beatles lá no Shea Stadium, em 66. Olha aí, cara. A fotografia dos selvagens é maravilhosa, na minha opinião. Esse me impressiona porque não foi um trabalho fácil filmar durante a noite e usando locações reais ao ar livre. Mas é isso mesmo. Essas coisas que você tem que pegar. Você tem que os caras fizeram tudo à noite, ao ar livre, é só figurino, um monte de gente. Então, assim, tem várias coisas de pontos legais desse filme. Com certeza. Outro cara que se destaca nesse filme é o Barry DeVorson, que fez a trilha sonora. A música se casa perfeitamente com aquele ano de 79, que ainda era ano de 70, mas que já apontava para um som mais eletrônico dos anos 80. O filme custou cerca de 5 milhões de dólares e arrecadou 22 milhões e meio de dólares. Na época, se atualizar os valores, vai dar uns 600 milhões. Caraca, bicho. E ele chegou a ficar em segundo lugar na bilheteria nas 2 semanas que ficou em cartaz em grandes circuitos. Só que aí começaram a dizer que, por causa do filme, a violência entre as gangues tinha aumentado na cidade. E aí o filme foi tirado de cartaz por algum tempo. Olha. Foi só nas casas menores e isso atrapalhou a arrecadação final do filme. E o que será que a sinopse do IMDb diz sobre o filme Os Selvagens da Noite? É o seguinte. No futuro próximo, um líder carismático chama as gangues de rua de Nova York com a intenção de assumir o controle. Quando ele é morto, os Warriors são falsamente acusados e devem lutar para voltar para casa. Olha, eu vou te falar que tá 10 de 10 isso aí. Viu? Essa sinopse tá excelente. Não. Pro IMDB tá, ué. Não. Só essa parte do futuro próximo é que não faz sentido, porque ele se passa no... Não, mas fala no filme. É, no futuro próximo. Não, mas que futuro próximo? Fala isso no filme mesmo? Fala no começo do Primeira filme. cena. Isso. Pô, caraca, não prestei atenção. Então, na verdade, que eles não queriam datar, né? Porque não era exatamente o que estava acontecendo na cidade naquela hora, naquela época, né? Isso. Entendi. O objetivo, então, o filme não se passava naquela época. Isso. O filme não é sobre os Cyrus, então a minha sinopse pro filme ficou assim. Os Warriors de Coney Island, no extremo sul do Brooklyn, são uma das várias gangues de Nova York que são convocadas pelo Cyrus, que é o líder da maior gangue da cidade, os Riffs, para comparecer desarmados para uma reunião em um parque no Bronx, onde ele convence os grupos divergentes a unir forças e assim assumir o controle da cidade. Porém, o líder dos Rogues, chamado Luther, um agente do caos e da anarquia, decide matar os Cyrus no meio do encontro e culpa os Warriors pelo assassinato. Os Warriors tentam então voltar para a segurança do seu território, fugindo da polícia e das gangues que tentam capturá-los vivos ou mortos. E é isso. É isso mesmo. Bom, no elenco não temos nenhuma estrela de primeira grandeza. Na verdade, esse filme foi um dos primeiros trabalhos de quase todo o elenco, né? E um dos motivos foi que o orçamento era baixo e que o produtor Lawrence Gordon queria atores novatos que morassem na cidade, que era para deixar a coisa um pouco mais... dar um toque de legitimidade ao filme, vamos dizer assim. Mas tem uma atriz que participa desse filme que anos depois ganharia um Oscar de atriz coadjuvante. Olha aí. O quê? Não. Olha aí. Desse filme, a Mercedes Ruehl. Ela fez o par romântico do Jeff Bridges naquele filme O Pescador de Ilusões, de 91. Nossa. Ela era par romântico lá. Ela era dona da videolocadora, eu acho. Ela é a policial disfarçada lá no parque. Ah, cara, é engraçado que ela foi a única pessoa ali mesmo que me pareceu O rosto familiar. mais conhecido, né? É, exato. Falei, pô, eu já vi essa moça em algum lugar. Tem um desses atores que fez o pai do Dexter naquele seriado. Um dos Warriors. Exato. Então, assim, acho que até por esse motivo dos atores serem bem desconhecidos, a gente pode ir direto pro bloco viu ou não viu, né? Ah, vamos. Aliás, o nome certo seria Você Viu? É isso, Só filme não estranho, viu né? ou não viu, né? Tipo, Não viu e não viu. Você viu ou não viu? Esse ator que você tá falando aí, o Dudu, é o James Remar, que é o Ajax no filme. Isso. Ele que teve um papel memorável nas séries Dexter, Sex and the City, também esteve nas séries Gotham e O Raio Negro. Mas eu tenho certeza que vocês não viram o James Remar em Ratatouille.
Olha só. Não viram, mas ouviram. É. O que ele fez no Ratatouille? Ele faz a voz do LaRusse, que trabalha na cozinha. Olha que legal. Outro que fez papéis em filmes mais conhecidos foi o cara que tem 3 nomes e nenhum sobrenome, né? O David Patrick Kelly. Que faz o Luther. Aliás, bom ator, ele também participou de Comando pra Matar, ele participou do 2º filme da franquia John Wick, mas eu aposto que vocês não viram ele no filme Um Tira da Pesada. Pô, tava lá. Caraca. Tava lá, mas ele não foi acreditado. Então ele fez uma pontinha qualquer. Nem deve nem ter falado nada. Pois é. E o outro ator mais conhecido desse filme é o Swan, que é o Michael Beck, que também foi o mocinho do filme Xanadu com a Olivia Newton-John, mas que não tem nenhum filme assim memorável no currículo, não. Quer dizer, não, até tem. Ele fez o papel principal no filme O Último Ninja, que foi feito pra TV, onde ele era o ninja Kenjiro Sakura. Não me perguntem como ele ganhou esse nome, porque eu não vi esse filme. Ele foi adotado por uma família japonesa, né? A única forma dele ter esse nome. Tenho a Foi menor ideia. adotado e criado por uma família japonesa. Deixa eu só voltar, mas eu gostaria de colocar Comando para Matar Ai, Olha aí, ó. muito bem, no muito Mega bem. Blaster. Peraí, o que é Comando pra Matar? Comando para Matar é um dos filmes mais maravilhosos que já existiu. O Schwarzenegger? Nossa, o do Schwarzenegger, Pô, sequestra a filha dele. maravilhoso. É isso? Sim, sim. Get to the Chopper. Nossa, As piadas mais infames da história do cinema. Isso. É um filme que define. Filme inacreditável. Isso é um marco do Define. cinema dos anos 80. Com certeza. Quanto aos outros atores de Os Selvagens da Noite, alguns conseguiram fazer carreira como ator, geralmente em séries ou no teatro, né? Ou seja, participaram do Law and Order, enquanto outros foram trabalhar atrás das câmeras. O Cowboy, por exemplo, ele virou repórter fotográfico, ele só fez esse filme. Olha só. O Snow virou policial de cavalaria, o Vermin virou jornalista político. Caralho. E todos estão vivos, com exceção do Rembrandt, que era o Marcelo Sanchez, que morreu de AIDS em 86. Aliás, outros atores que estão no filme já morreram são o Cyrus, que era interpretado pelo Roger Hill, a Lily Thigpen, que é a locutora, e o Dennis Gregory, que faz o Maasai, da Gangue dos Riffs. E olha só, em 2005, o Tony Scott começou a pensar, o Tony Scott é irmão do Ridley Scott, né? Ele começou a pensar numa continuação pro filme, mas ele morreu antes de conseguir concretizar qualquer coisa. Ô, tadinho. Assim, eu até acho bom. Que isso? Não que ele tenha morrido, é que não tenha uma continuação. Ah, tá bom. Bom ter morrido mesmo, que não mexe com isso. Continuação é complicado. Não, porque até o próprio Walter Hill respondeu quando ele perguntaram, né, sobre fazer um remake dos Warriors, e ele falou, pra que eu vou fazer uma coisa de novo se ela saiu de forma perfeita da primeira vez? Mas a ideia era fazer um remake ou a ideia era fazer uma continuação? Aí tem que Não, ver o Sem que o cara dúvida, queria. sem dúvida. Remake ia ficar uma merda, inacreditável. Não, ele queria fazer uma continuação. Continuação, tá bom. Não sei, o que vocês acharam do filme? André, você que não gostou, vai. O cara que não gostou tem que ser o primeiro. Cara, é o seguinte, é um filme que... É um filme de fantasia, na verdade, né? Sim, tem várias fantasias de beisebol. É ficção científica, Faz o menor sentido aquelas gangues ali. É no né? futuro, ficção científica. É ficção científica. Eu não vi por essa ótica. Na minha cabeça era um filme policial, sobre gangues e tudo. Mas assim, eu achei bem ruim. E achei as atuações péssimas, inclusive. Todos os caras, pareciam robôs falando. São forçados, tudo forçado. Assim, os diálogos desse filme. Eu não sei se é um problema isso, porque isso pode ter sido uma opção estética mesmo dos caras. Eles são super artificiais mesmo. Então, tipo assim, o cara fala, aí a câmera muda pro próximo cara, o outro cara fala, aí a câmera vira e o outro cara fala, aí a câmera volta, o cara fala. Então, tipo assim, não é assim que as pessoas conversam, né? Então não é um da diálogo época, né? natural. Mas isso foi uma estética pra apresentar os personagens no começo, né? Mas eu acho que o filme todo ele é muito estilizado. Acho que essa que é a palavra que eu tô procurando. Sim. Então, não acho que seja uma falha, não. Eu acho que isso foi uma escolha dos caras de fazer o filme assim. Isso. Mas, pra mim, não funciona, entendeu? Eu não consigo entrar ali muito no mundo, não. Agora, a parte que vocês estavam falando aí, técnica do filme, e inclusive a parte de locação dele é muito legal, porque assim, como eu moro em Nova York, né, eu conheço aquelas estações, eu conheço as praças, eu conheço os lugares que os caras vão falando, então assim, é muito legal que na sua cabeça você vai fazendo o caminho que ele tá rolando ali, né? A Union Square, que ela falou, tem que trocar de metrô lá, porque é dali que eu vou pegar o metrô pra Tem que Coney fazer Island, não sei o quê, baldeação. a baldeação Isso. e tal.
Então isso é legal, eles filmaram nas estações mesmo, e elas continuam horrorosas do mesmo jeito que estão no Os filme, gráficos são iguais. todas. A Marina passou uma hora que eu tava vendo assim o filme, e ela viu o metrô passando e falou assim, pô, é o mesmo metrô daqui, o trem é o mesmo. Deve ser, até hoje. 79. Só muda os ratos, só. Só muda o tamanho do rato, exatamente. Aliás, te perguntar, você chegou aí pra Coney Island? Não, eu não fui pra Coney Island, mas dizem que é bem deprê lá o negócio. É, mas o dia que você for, por favor, compre um coletinho dos Warriors, que tem um grupo lá chamado The Warriors, que não é uma gangue, é um grupo, tá? Mas vende lá memorabilia? Vende lá, vende lá. Claro que vende. Tem, opa, Claro que vende. Leva pro Chico. Mas esse foi a parte legal. Mas realmente, assim, eu achei um filme... cara, já é um filme dos anos 80, né? Você tem que se transportar pra época. Exatamente. Mas eu não achei muito divertido, não. eu tenho uma ligação porque eu vi na época e na época me marcou. Então talvez seja por isso que eu consigo, né, fazer Você viu no cinema vistas mesmo? grossas. Não, vi na TV. Na TV, tá. Na TV não, acho que eu vi no videocassete. É. E você, Tom? Então, esse é um filme que, por ser muito cult, me falavam pra assistir há muitos e muitos e muitos anos. Eu nunca dei muita bola. Ah, Mas aí, acho que não faz nem um ano direito. Eu tava num desses momentos de pandemia, assim, meio que sem nada pra fazer. Eu falei, vamos ver qual é que é desse filme aí. Aí eu assisti, eu falei, mas é pra tudo isso? Entendi. Ficou um cult em cima do filme que eu não sei muito se é pra tudo isso, não. Mas eu achei interessante. Na época que ele saiu, como é que foi essa história aí, Chico? Porque ele teve uma polêmica, assim, o negócio do, né, de que ele estaria incentivando. É a mesma coisa que acontece quando sai filme do Coringa, e a galera começa a falar que, vai incentivar a juventude a ser o Coringa, não sei o quê. Esse filme rolou um pouco isso, né? teve. Mas na verdade, Nova York não precisava de muita ajuda, não, porque Nova York era uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos. Porque é um bueiro na época. Um bueiro, exatamente, cara. É. Com leves melhoradas recentemente. Sei lá. O não tá muito melhor, não. Não, tá muito melhor, cara. Pera aí, pô. Não, porque além de tudo era isso, né? A cidade era meio que sem lei mesmo, era meio faroeste, assim. A criminalidade era muito alta, né? E, pelo menos essa parte. Crise econômica, drogas, sabe? Tem tudo isso, né? Urbanização desenfreada. Sim, exatamente. Sim, especulação imobiliária. Então foi bem difícil. Essa época era muito ruim. Realmente tinham muitas gangues. Até que mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre isso, porque você fazer um filme sobre gangues no território das gangues não é uma boa ideia, né? Tem isso também, né? Exato. As gangues estavam lá. E você, Dudu? Então, olha só, esse filme, ele tem umas questões muito boas. Então, assim, a dinâmica do filme é boa. Ele é acelerado o tempo inteiro, os caras estão fugindo e tal. Ele tem a coisa do senso de urgência, né? A premissa é legal. Tem um monte de gangue, eles ficam brigando entre si, brigando por pequenos espaços, igual o cara fala lá, e tem um cara que ele se sobressai e ele quer juntar todo mundo e controlar a cidade, porque eles são mais numerosos que a polícia. Então é uma situação que, assim, de um futuro até distópico, digamos assim. É lógico que as questões todas assim, filmado toda a noite, tem todos os desafios da filmagem, a questão da locutora é muito legal, porque sincroniza, né, a trilha sonora com o que está acontecendo, e ela vai falando e tal, e vai acionando as gangues, né, com o rádio. E a gente descobriu de onde que veio a armação ilimitada, né? Exato. Porque tinha aquela mesma locutora, quando mostra só a pessoa escondida, ou só a boca da pessoa, e inspirou a armação limitada. Eu não sei se esse Warriors ele é baseado em quadrinhos, porque o filme começa mostrando umas partes de quadrinhos e tal. Não, baseado num livro. Baseado no livro? É o que eu li é que é baseado num livro. Baseado no livro, mas assim, o livro é bem diferente, viu? É porque assim, eles mostram no começo, mostram umas enquetes tipo de quadrinhos, então, sabe? mas na versão que eu vi não tem isso não, viu? Até o Chico me chamou a atenção. A versão que eu vi tem duas versões, né, Chico? Tem duas versões. Tem a versão do diretor que ele fez anos depois, que ele conseguiu finalmente recursos para colocar as transições de quadrinhos e a abertura. Então essa é a versão do diretor. quadrinhos. E a abertura que ela faz a narração dos 300 de Spa. E o autor do livro baseou a história dele no livro do grego, o Xenofonte, que é o Anábalos. Vamos falar mais sobre isso. Então não é Esparta, não. Não é Esparta, não. É a história dos 10 mil. Os 10. Então, beleza. Vamos falar disso. Então é porque ele coloca essa introdução no início do filme e vai inserindo quadrinhos também. Então, essa versão do diretor ela é mais dinâmica também por conta disso. É mais legal a estética dela.
O ruim, igual você falou, são os atores, são péssimos, que é todo mundo de cara novo e tal. Mas olha só, o trabalho que o cara teve pra juntar aquela galera toda, pra fazer aquele início lá no mini estádiozinho, com um monte de gente correndo por todo lado, né, os caras todos fantasiados. Então, assim, como é uma infinidade de gangue, os caras tinham que ser muito criativos pra botar gangue de todo quanto é jeito. E aí tem que mudar o figurino dos caras. Eles acharam legal botar gangue mímico. Acharam de ótimo. mímico, de mímico é ótimo. É, o Hi-Hats. A de mímico é ótimo, excelente. A dos mímicos é uma maluquice, velho. A dos mímicos, puta que pariu. Mas é estereotipado de propósito, né? É estilizado. Eu até tinha um troféu pra eles, mas eu mudei esse troféu. Ele tem essa pegada meio de quadrinhos mesmo, que você falou de quadrinhos. Sim. Aí. Eu acho que não, eu acho que é um livro mesmo, não é quadrinho. Mas ele tem essa estética de um pouco de quadrinho, sim, né? Sim, Essa coisa tem. dos caras uniformizados e cada um com um tema diferente, que é um troço que na vida real faz o nosso sentido, né, cara? Isso. E a jornada deles é legal porque eles passam um maior perrengue a noite inteira, não sei o que, chega em casa e agora? Entendeu? Então, assim. Rola isso, né? Rola isso. Então, tipo assim. O cara até meio fala, que... né? Pô, a gente mudou isso tudo pra chegar aqui, né? Tipo, Essa bosta, esse essa lugar de merda aqui novo. nesse lugar de novo. Entendeu? Mas é a crítica social, né? Tipo, da situação que Exato. eles viviam, sem futuro, no future. É, isso aí. Então, exatamente. Então, por isso que esse filme tem mais pontos positivos do que negativos. Os diálogos são terríveis também. Mas isso aí tudo bem. Tá certo. Vai aí, Chico. Não, agora a gente só pode ir falando dos bastidores agora, né? Não, mas fala porque você gostou. Ah, mas você não falou a sua opinião, ué. Você tem que defender o filme agora. porque você Você que é o gostou. defensor aí do filme. Defende aí pra ficar empatado. Bom, eu gostei, porque eu tenho uma memória afetiva do filme, né, que vi na época e tal, e era uma coisa interessante porque, assim, era uma época que eu não fazia parte de um grupo, porque na escola eu era um oriental na minha sala, então pode parecer estranho, mas já houve uma época em que ser asiático no Brasil não era legal. Então eu ficava meio isolado lá no meu canto, ia pra escola e voltava, e não tinha amigos lá não, eu tinha amigos na rua, né, mas assim, era um ou outro que morava perto de casa. Quando saiu esse filme, mais ou menos 79, 80, foi a mesma época que eu comecei a jogar bola na rua. E aí eu criei uma gangue, entendeu? Que era o pessoal da rua de cima. Tá bom. A famosa gangue da turma de cima. Olha aí. E aí sim, aí quando eu assisti o filme, isso me veio à cabeça. Você era do Backstreet Boys, Chico? Não, eu sou da rua de cima. Não vem não. Eu sou do Upstreet. Do Upstreet Boys. E foi por isso, então. Então, assim, e eu gostava muito dessa ideia, que eles trabalham bem no filme, do poder do grupo, sabe? De você pertencer a algum grupo, de você ter uma identidade visual, você ter uma missão, vamos dizer assim, né? Isso, para um adolescente, era muito legal, né? Então, e também para você ver que na época não existiam filmes desse tipo, né? Porque hoje em dia você tem filmes Marvel a dar com pau, então você tem outras maneiras de você sentir esse prazer, né? De ver um grupo poderoso e fazer essa sensação de pertencer a eles e tal. Mas na época não era assim. Então, quando eu vi, eu imediatamente me apaixonei, né? Adorei a ideia. Claro, não queria sair por dando porrada em todo mundo, mas essa ideia que eles trabalhando no filme, que são os elementos mais atraentes, né? Do que a violência em si, né? Que é o quê? É o sentimento tribal de lutar lado a lado, né? Essa questão da lealdade, o apoio, ter objetivos em comum, tudo isso me chamou a atenção na época. Então, por isso que eu gosto do filme até hoje. Eu acho que a coisa da memória afetiva, ela impacta muito mesmo. E Sim. isso é uma das coisas legais da arte, inclusive, né? Porque, tipo, é isso. No final das contas, o que importa é o impacto que o negócio teve em você. Eu acho que esse filme, hoje em dia, pra quem nunca viu e vai pegar pra ver hoje, eu acho que ele dificilmente vai ter esse mesmo tipo de impacto. Você sabe que essa paixão, tanto é que os fãs são velhinhos mesmo, né? Tem convenções, tem conclaves que eles chamam, né? Ao redor do mundo. O quê? Você tá brincando? E a galera vai vestida de... As pessoas vão vestidas de Warriors, vão vestidas de Baseball Furies, vão todos vestidos, pegam autógrafos dos atores, eles falam decorado todas as falas do filme. Ah, que excelente. E não é difícil, né? Porque não tem tanta fala assim também. E essa geração passa pros filhos, entendeu? É uma coisa que vai de pai para filho também. Muito bom. Então tá tendo uma renovação agora, inclusive, né, voltaram a falar de refazer o filme. Dessa vez era para ser uma série de TV. Só que aí, pelo que eu entendi, a ideia é fazer uma coisa mais baseada no livro. E o livro era bem violento. Mas a gente fala isso agora, né? Vamos falar um pouquinho dos bastidores? Bora, vamos lá. Isso aí. Vocês estão aqui agora com 9 representantes de 100 turmas. E existem muito mais de 100. Isso dá 20 mil membros de primeira.
40 mil contando os afiliados e mais 20 mil não organizados, mas prontos a lutar. 60 mil soldados. Ora, não existem mais de 20 mil policiais em toda a cidade. Vocês sacaram? Sacaram! Vocês sacaram? Vocês sacaram? A história do The Warriors começou quando o produtor Lawrence Gordon descobriu um livro sem capa, todo jogado lá numa livraria, chamado The Warriors de 65, e foi escrito pelo Saul Ulrich. E estava lá em oferta na livraria, né? Aí ele descobriu que o Saul baseou a história dele no livro Anábase, do Gregor Xenophonte, que logo a gente vai saber mais. Ele gostou da trama, ligou para o editor e comprou os direitos para transformar o livro em filme. Ele pagou do próprio bolso, inclusive. Daí ele ligou para o David Shaber para escrever o roteiro e convidou o diretor Walter Hill. A história do livro era bem mais violenta, tá? Não tem muita coisa. A gente pode dizer que o filme é inspirado no livro. Porque no livro a trama é toda diferente. Inclusive não tem The Warriors, tem os Dominators, que seriam o equivalente aos Warriors. O nome da gangue não é Warriors? Não, era Dominators of Coney Island. Também não tinha, nenhuma das gangues do filme aparece no livro. A única coisa em comum é que eles iam mesmo para uma reunião com todas as gangues lá no centro, no parque, né? Quando chegou no parque, o cara começou a falar, ele não chamava Cyrus, ele tinha outro nome, acho que era Ismail, uma coisa assim. Aí apareceu a polícia. E aí começou a prender, dar porrada em todo mundo. Aí os líderes das gangues falaram, pô, você armou pra gente, não sei o que, mataram o Cyrus no livro. E aí todo mundo saiu correndo, e inclusive os Warriors, né? Nos Dominators, na verdade. Então, o que acontece a questão é que acabou a trégua, eles tinham que voltar pro território deles, passando por todos os bairros ali, enfrentando as gangues e fugindo da polícia, que queria pegar eles. E era essa a trama do livro. E vou te falar que faz mais sentido do que do filme, porque do filme o cara mata o Cyrus meio que na zoeira, né? Tipo, de bobeira. De bobeira mesmo. Tava todo mundo comprado ali com a ideia. Bom, aí as filmagens foram um desafio à parte, como a gente já falou, né? Porque quase tudo era filmado em loco, nas ruas e estações de metrô de Manhattan e Brooklyn, apenas à noite. E tinha outro detalhe, né? A questão da segurança, já que eles filmavam à noite. Eu não sei se todo mundo sabe, mas Nova York era bem barra pesada, tinha muito crime. Inclusive o diretor teve que consultar a polícia de Nova York para saber as áreas que eram mais seguras para filmar e lugares onde eles não podiam ir de jeito nenhum, principalmente se eles fossem fazer cenas com tiros ou com gente vestida de policial. Em alguns momentos eles chegaram a ser abordados por integrantes de gangues de verdade. A coisa ficou feia, porque inclusive o James Remar, ele é do tipo method actor, né? Ele não sai do personagem. Foi querer tretar com a cara da gangue. Porque a produção, sem noção, né? Chegou no bairro e falou, bom, a gente precisa pichar aqui The Warriors em algum lugar. Aí eles viram um grafite e foram lá e picharam em cima The Warriors. Nossa! E aí, e aí os caras da gangue viram, não gostaram, foram lá, porque isso é uma pior ofensa que você pode fazer, né? Pra esses caras. Aí eles chegaram lá e dando de cara com justamente o James Remar, que tava de colete. E com o sprayzinho na mão. Aí ele chegou, bateu na porta do trailer lá, abriu a porta e falou assim, aí galera, esses mano aqui, não sei o que, estão falando que a gente vem invadir o território dele. Aí os atores, pelo amor de Deus, sai do personagem, pelo amor de Deus. Caralho, velho. Aí os caras, nós somos do Homicide Incorporated, que é uma banda barra pesada de lá, uma gangue. Queria saber quem fez isso aí, não sei o que. O negócio ficou feio. Aí eles chegaram apontaram pros caras da direção, da produção, e falaram, fala com eles lá. Se vira aí, meu. Aí rolou uma graninha, todo mundo ficou contente. Uma graninha. Esses 5 milhões do filme aí, uma boa parte disso aí foi pra pagar, né? Não, mas eles tiveram que pagar várias gangues, viu? Pra poder passar pelo território. Então, por isso que foi 5 milhões, pô. Não, inclusive o Cyrus nem era pra ser o Cyrus, aquele ator. Era um líder de gangue, que ele queria, porque queria participar do filme. Nossa, olha o problemão aí. Caralho, olha o problema. Fala pro cara mesmo que você vai filmar. Aí aconteceu o quê? No dia da gravação o cara sumiu. Ninguém achava ele. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ele. Que isso? Que maluquice. Em cima da hora chamaram lá o cara, né, pra substituir, e ele fez aquele... O melhor ator do filme é o Cyrus, vamos falar, né? Não, ele é bom, ele é legal. Muito bom. Can you dig it? O cara tem uma fala só e todo mundo lembra. É muito legal, Now there ain't but 20,000 police in the whole town. Can you dig it? Can you dig it? Can you dig it?
entendeu? Então, ele é o melhor ator do filme. E as locações foram um desafio também. Inclusive, até o diretor Walter Hill teve que se envolver para procurar nos lugares de Nova York. O único lugar que eles não conseguiram encontrar para filmar foi aquela cena no banheiro masculino. Porque ele tinha que ser grande o suficiente para dar, né, espaço para rolar pancadaria. Cabia a equipe lá dentro, né? Então ele foi construído num estúdio lá em Long Island. A princípio o filme teria um narrador, chegaram a considerar o Orson Welles para fazer essa participação, mas aí pensaram no cachê, pensaram no orçamento e falaram, não vai dar. Ia ficar caro. Melhor não. Inclusive essa história que vocês viram aí com as transições e abertura em formato de quadrinhos, na época foi descartada por isso também, pelo custo. É mesmo? Vai ficar caro fazer desenhar um quadrinho? Em 79 era muita grana. E eles tinham a questão do tempo, né? Se não me engano, eles começaram a filmar em junho e foram terminar no começo de novembro. Então eles tinham que fazer tudo rápido, isso para sair isso, né? Então assim, em 79 a gente não viu essa versão, tudo bem, não fez falta, mas tem cenas que ficaram de fora do filme que eu acho que fazem falta no contexto da história. Principalmente a cena de abertura, que trazia muita informação importante, né? Essa primeira cena que foi cortada se passava lá em Coney Island, no pier, e se passava de manhã. E aí, nessa cena, a gente aprende várias coisas. Primeiro que o Cleon, que era o líder, tinha uma namorada que era interpretada pela Pamela Poitier, que era filha do Sidney Poitier. Olha aí. Olha só. Cortaram. Não, mas nem tá no filme, né? Isso que eu perguntar, nem aparece. Não, nem tá. Não tá. Isso. Aí no diálogo, você descobre que os Warriors tinham 129 integrantes, mais afiliados. Isso. Só que o Cyrus pediu para só 9 representantes irem para a reunião. De cada gangue. Por isso que só tinha uma galerinha, tá bom. Por isso só tinha 9. Ele fala isso mesmo, né? Ele fala, nós estamos aqui tantos, mas tem não sei quantos mil a mais que não vieram e tal. Ele fala isso no discurso dele. E o que mais a gente descobre? Que todos ali no grupo tinham funções naquela noite, né? O Swan era o segundo no comando mesmo. O Snow, ele cuidava da música. Que ótimo. Cara, é o DJ da... O Cowboy era o terceiro no comando, que ele não serve pra nada, o Cowboy, né? O Vermin cuidava dos gastos e da alimentação, também não fez nada. O Rembrandt tinha que pichar todos os locais por onde eles passavam. Tinha que marcar a presença deles. O Fox era o batedor, tinha que ir ali na frente avaliar o terreno. E o Ajax e o Cochise eram os músculos da operação. E realmente eram os melhores lutadores, né? Como eles estavam filmando lá em Nova York em junho, o André pode dizer aí que é o mês mais chuvoso do ano por lá, o diretor de fotografia, o Andrew Laszlo, sugeriu molhar todas as locações. Ou seja, se por acaso chovesse, não teria problema, porque já começaram o filme com tudo molhado mesmo, então continua molhado, né, o tempo todo. Se tivesse seco, era só jogar uma aguinha e beleza. Mas nesse filme, esse negócio do clima é muito doido, porque tem hora que chove, tem hora que eles estão secos, depois parecem molhados, é uma maluquice. Vários dias de gravação. Eu acho que o lance da continuidade não rolou muito bem, não. Que é bem confuso. Não, mas o chão da maioria tá molhado. O chão tá molhado quase sempre. O chão tá molhado. Mas de repente eles aparecem tipo mega molhadão. Você não sabe se o cara suou, ou é, entendeu? Ele tem hiperidrose, ou é porque tomou a chuva e parou de chover. Por que o cara tá molhado do nada? Mas por que isso? Porque eles estavam sempre correndo em movimento, então durante os intervalos eles borrifavam a água. Eu acho que é isso. Eles queriam dizer que os caras estavam suados, né? Mas tipo, porra, bicho. Borrifavam água nos atores. E você sabe, bom, não tava um calor exatamente, né? Principalmente passando ali de setembro, já tá frio. E eles tinham que ficar lá molhados no set, só usando aquele coletinho, né? Você falou julho é quente. Se for depois, não. Começa a esfriar já. Exato. Mas aí o diretor de fotografia aproveitou para criar uma ambientação ali, né? Ele queria aproveitar os reflexos do piso molhado para ajudar na iluminação, porque era muito escuro à noite. Né? Então ele foi muito esperto, assim. O cara realmente foi um gênio. Realmente filmar à noite, a gente não dá muita bola para isso, até porque hoje em dia o cara se bobear nem filma à noite mais, ele filma de dia e muda tudo na pós-produção, ele bota de noite. Mas nessa época... captação de som. Exato. E assim, usar os filtros da câmera, que é difícil realmente filmar no escuro, né? Porque a câmera tá ali pra captar luz, pô. Você vai filmar no escuro. Tem várias cenas que eles tiveram que enfiar umas luzes que não existiam na cidade. Eles colocaram lá poste de luzes nas árvores, luz dentro do metrô. Eles tiveram que se virar. E você não percebe isso no filme. Então, assim, eu achei genial o trabalho do Laszlo. Só que aí tem outro problema também. Porque na época tinha 5 outros filmes rodando lá em Nova York. E por conta disso, os produtores não conseguiram encontrar equipe técnica para fazer o filme. Caramba. Então, assim, vários problemas, todos que foram resolvidos assim com maestria pela produção. E como eu falei lá no caso
das diferenças do filme e do livro, o roteiro ajudou muito a transformar o filme no cult que é. Se fosse fazer porque tá no livro, acho que a gente não ia gostar muito dos Warriors, não. Porque lá no filme rola, inclusive, estupro. É pesado o filme, o livro. A ideia é que eles eram uma gangue barra pesada, igual as outras, né? Eles não eram mocinhos ali. O filme dá essa amenizada nos caras, né? Mas, tipo... Mas eu acho que foi interessante porque ficou... alguns personagens que morriam no livro, no filme não morrem. O Cleon, no livro, ele tem outro nome e tal. Ele é preso, né, no filme. Não, o Cleon, ele morre espancado pelos seguidores, porque o Luthor acusa ele, né, de ser dos Warriors que mataram o Sark. Mostra eles matando ele, Mostra junta uma galera em cima dele, né? Na hora que a polícia chega, eles estão dando uma porrada nele. Capaz de ter morrido, né? Mas os outros dois que morriam no livro não morrem no filme, né, que seriam os personagens do Vermin, que seria morto por uma das gangues lá, e o Cochise. Mas isso não aconteceu. No filme, eles chegaram a cogitar isso, só que aí os atores conquistaram o Walter Hill e ele falou assim, não, você vai continuar vivo. Os dois. Então, os únicos que morrem são o Cleon e o Fox. O Fox, inclusive, ele morreu porque o ator tretou com o diretor. Ah, claro. Esse diretor aí tá... É que o ator, o Thomas Waits, ele foi tão chato, ele ficava dando pitaco, ele não concordava com as direções que o cara dava. Aí chegou uma hora que ele falou, você quer saber, você vai morrer no filme. E aí teve aquela cena, inclusive ele não participa da cena, é um dublê que cai lá nos trilhos, lá em cima do colchão, e fica claramente que ele caiu em alguma coisa lá, né? E nessa cena, inclusive, foi interessante porque acho que a participante que mais sofreu no filme foi a Mercy, que era a Deborah Van Valkenburg. Nessa cena aí, no metrô, ela desce correndo com o Fox segurando ela, né? O ator, que já não era mais o Fox, que tinha sido despedido, ele escorregou e caiu, só que ele puxou a mão dela. E ela caiu e quebrou o pulso. E fora que a menina correndo de salto alto pra todo lado, né, cara? Sim. E aí ela foi pro hospital e colocou um gesso. E é por isso que quando ela reaparece, ela tá de jaqueta. Que é pra disfarçar o braço quebrado. Só que aí, não bastasse isso, naquela cena seguinte, aparece um policial também no metrô e o Son joga um taco de beisebol pra derrubar o cara. Nessa que ele deu um impulso pra trás pra jogar, acertou ela na testa. Mais 3 pontos. Caralho, velho. Acabaram com a menina. Então ela apanhou muito. E assim, até tem uma nota legal pra terminar aqui as curiosidades. Lá na cena final a gente vê os Warriors na praia indo embora, andando assim, beirando o mar, andando. O diretor falou, olha, vocês vão andando, a gente falou isso aqui pra passar os créditos, vocês vão até alguém falar pra vocês pararem. E eles foram saindo andando, fugindo das ondas e tal. E aí chegou uma hora em que eles estão tão longe que tinha uma duna de areia. Eu falei assim, não é possível que eles estão filmando a gente ainda. Vamos voltar, isso tá ridículo, né? E quando eles voltaram, a equipe tinha preparado um buquê de flores e um bolo para presentear a Deborah Valkenburg pelo esforço que ela fez pelo filme. Ah, que fofo. E todos eles viraram amigos na vida real e até hoje se reúnem para o jantar, para churrasco, participam das convenções. Eles são realmente camaradas, inclusive aqueles que não são atores mais. Eles são amigos mesmo na vida real. Que da hora. É isso. Bom, e antes de irmos para os troféus aleatórios, a gente tem algum recado hoje? Que eu saiba, não. Quando a Marina não tá, não tem recado, né? Não tem recado. Vambora, vamos pular essa parte. Não, eu vou dar um recadinho, então. Você é ouvinte, venha se juntar a essa gangue chamada Aleatórios. Tem que sugerir uma roupinha pra gangue. Roupinha? Ai. Que roupa que você quer usar, Chico? Roupinha de aleatória. Aleatória, cara, é difícil, hein? É uma roupinha de pipoqueiros. É verdade. A gangue de pipoqueiro. Todo mundo vestido com uma roupinha meio de branquinho, com um tipo de aventalzinho e aquele chapeuzinho de pipoqueiro. O jaleco, o chapeuzinho. Isso. Tá ótimo. É isso aí. Bora pros troféus aleatórios, então? Bora. Troféu aleatório. Muito bem, troféus aleatórios. Quem eu vou escolher aqui? André, você que nunca faz isso, explica aí pra gente o que é ganhar um troféu aleatório. Ganhar um troféu aleatório é a mesma sensação de você estar perdido de madrugada, num lugar inóspito, cercado de inimigos e conseguir vencer todos os obstáculos e chegar em casa, bêbado ou não. Depende com essa situação etílica, mas é isso. Tudo bem. E qual é o seu troféu aleatório pro filme Warriors? O meu troféu aleatório é homenagem aos fãs do Game of Thrones, né? Teve aí essa série maravilhosa que eu me lembrei muito do Game of Thrones vendo esse filme, principalmente na cena maravilhosa
onde os caras estão correndo de um caminhão que tá a 2 km por hora e em linha reta. E eles saem correndo loucamente. Tem o troféu Recon Stark de fuga em linha reta pros Warriors. Isso aí. Que aplicam essa técnica milenária aí que já foi aplicada também pelo Recon lá atrás, né? Mas nesse filme eles até que se dão bem, eles conseguem fugir, sabe-se lá como, que o cara não conseguia acelerar aquele caminhão. Eu sei. Porque essa gangue aí, que era os Turnbones ACs, eles são os piores, porque eles são os skinheads, né? Num ônibus lotado, um skinhead, você não correria? Eu com certeza correria mais que o ônibus. Não, aquele ônibus me lembrou aquela charanga do cara da novela. Como é que chama aquele? Charanga. Lembra disso? Que tinha a minha charanga. Era aquilo lá. Nossa senhora, cara. Assustador. Muito bem. Dudu, seu troféu aleatório. O meu troféu Alberto Roberto. Você lembra do Alberto Roberto? Alberto Roberto. Quem que era o Alberto Roberto? Personagem de Chico Anísio. Vai pro Cyrus, que tem aquele cabelinho e a roupa brilhante igualzinho ao Alberto Roberto. Vocês pegaram a foto, só faltou o bigode. Ele só não tem o bigode. Eu tô confundindo com o Zé Bonitinho. Quem que é o Não. Alberto Roberto, ele tinha uma redinha que usava na cabeça pra manter o cabelo igual do Cyrus. Ah, eu tô vendo a foto. Alberto Roberto. Exato. É isso aí. Seu Alberto Roberto. Esse cara mesmo. A gangue, os riffs que usavam hobby de banho. E eu tinha o troféu pros mímicos também. A gangue de mímicos, a minha dúvida né? era como é que esses caras iam brigar. O meu troféu era o troféu de briga de rua mais segura que tem, que é dos mímicos, que eles não iam encostar em ninguém e iam sair ilesos. Não, mas veja bem, tanto é que eles só aparecem uma vez no filme, né? Não, claro, só aparece na porta. Porque eles são os primeiros a serem mortos. Claro. Antes dos Warriors, todo mundo matou os hi-hats, entendeu? Porque ninguém aguenta os mímicos. É verdade, que encheram o saco, né? Mas aqui, esses mímicos eram os mesmos do... Não eram do Patins, não, né? Do Patins eram os... Não, é o outro. Não, tinha os punks, eram os punks. Eram os punks, né? Isso. Nossa senhora. Milhares de gangues. Cara, imagina você ter que bolar, sei lá, quantos gangues diferentes. Né? Não, mas ó, cá entre nós, a melhor gangue é no Baseball Fields, né? Vamos combinar. O uniforme era demais. Pintado, Era demais. A mistura de beisebol e kiss, pô, maravilhoso. Melhor arma também, pô. Não, e os caras espertos, que eles já estavam armados, né? Eram os únicos, né? Exato. A galera tudo na mão, velho. Que isso? Pô, maravilhoso. eu teria a gangue da corrente. Todo mundo com corrente na mão. Pô, corrente é muito bom. É isso aí. Então, e o seu troféu aleatório? O meu troféu aleatório cover antes da hora vai pro Michael Beck, que é o protagonista, porque ele é igualzinho ao Heath Ledger. Olha aí. O quê? Não. O Michael Beck é igualzinho ao Heath Ele tá Ledger. forçado aí, né? Ele é igual. Cara, eu assisti o filme e falei, mano, ele é não é igual. Esse maluco é igual. Ele só veio antes do Heath Ledger, mas ele é igual ao Heath Ledger. Viu antes. Hoje ele é ator aposentado, então não dá nem pra dizer que ele poderia fazer o papel do Tô substituto. olhando né? Mas, aqui, realmente lembra. Viu? Ele lembra, cara. Que isso, não tô maluco, não. Totalmente desconectado, não. Tem um queixo Tem parecido. comparações aqui deles, ó. Não, tem um... Ah, é? Você coloca Michael Beck, é claro que o Google vai ter isso. Você vai colocar Michael Beck no Ledger, ele coloca a comparação dos dois aqui mesmo. Interessante. pô, não reparei. O cara é igualzinho, velho. Olha só o queixo fundo, né? A bochecha, É, né? o queixo é parecido, é triangular. O queixo pronunciado Cadê e tal. foto no grupo dos aleatórios? Vou colocá-lo. Deixa eu dar o meu troféu aleatório, então. Vai lá. O meu troféu é o troféu São Silvestre Clássica, que vai para os Warriors, que começaram a correr de noite e só pararam na manhã seguinte, né? É isso aí, ó. Isso aí. Clássico. Tá só de Silvestre. Aliás, a São Silvestre só tem 15 quilômetros, né? A distância lá do parque Coney Island é 38 quilômetros. Era, mas um pedaço ali foi de metrô. Eles vão correr, eles pedaços. Então, mas correr dentro do metrô, corre dentro da estação, corre fora da estação. Aí quando você vai ver, cara, de uns 30 quilômetros. Eles né? andaram um bocado. Eu tô falando, cara, vocês não prestaram atenção no negócio do suor. Porque na primeira cena que tem lá da confusão, Do cemitério. Da briga, isso. Eles imediatamente correm pro cemitério, certo? Sim. Isso. Exato, e na hora que eles chegam no cemitério, eles estão encharcados. Exato. Eu voltei, eu falei, não, peraí, pularam uma cena exato. aqui, porque choveu, eu não vi. Exato. Eu voltei e falei, não é possível, cara, essa corridinha que o cara tem hiperidrose aí.
Tem que fazer o tratamento lá do botar botox. Não, Não é sei lá, de possível. repente tava chovendo também, né? Pô. Mas você sabe que essa história, eles reclamaram muito, porque eles falaram que tava um frio e eles falavam de colete, né? Toda vez que tinha Jogando água nos corrida, caras. toda vez que tinha corrida, vinha alguém da produção borrifar água, eles mandavam o cara pro inferno, né? Isso. Morrendo de frio, cara. E esse cara da produção não sabe como é que suor funciona. Sério, ele acha que é tipo uma água que cai, entendeu? Encharca a pessoa. E, pô, peraí, Não, né, cara? realmente foi difícil, viu? E haja preparo físico, né? Correndo pra caramba. É, O tempo o todo. cara tava parado. Né? Menos o cowboy. O cowboy arregou ali na cena com os Baseball Furies. Ainda bem que tava ali o Ajax. Enfim, sou fã do filme, se me deixar, eu vou ficar falando até amanhã. Vamos embora pros assuntos aleatórios. Bora. Que tal vocês me mostrarem o convite? Que papo é esse, cara? Vocês resolvem passar por aqui, invadir nosso território, sem permissão, sem conversa. Não invadimos nada. E tô aqui conversando. A gente tá vindo daquela grande reunião no Bronx. Estamos indo pra Coney Island. O trem parou por causa do incêndio e nós ficamos aqui. Eu não sei do que vocês estão falando. Como pode ter sido uma grande reunião se os órfãos não foram lá? Vocês não perderam nada. Teve uma confusão e um montão de gente apanhou. Ei, pensa que nós não estamos com nada, é? Pensa que os órfãos não são conhecidos, é, cara? É você que tá dizendo. Nós temos um nome. Provoquem a gente e vocês vão ver. Ok, assuntos aleatórios para o filme Warriors, Os Selvagens da Noite. Quem é que vai começar aqui? Deixa eu ver. Dudu, Eu qual o seu assunto aleatório? perguntei pro Tom, a última vez que ele jogou War, porque a gente tava falando de Warriors, eu lembrei do War. Tem um cara até que ele quer ser o senhor da guerra lá, não sei o quê. Uhum. Ajax. O Ajax, ele fica confrontando lá o Swan por causa disso. Sim, sim. Estamos falando do jogo War, que todo mundo conhece, olha todo aí. mundo já jogou, e todo mundo não terminou de jogar. Maravilha, excelente tema. Que você começa Parabéns, e não termina. Aliás, o que é mais difícil, acabar o War ou acabar o Banco Imobiliário? Aí, pois é, Fica uma a questão dúvida. aí. Pô, tem jogos que levam mais tempo pra acabar, hein? Você tem que botar dois grupos jogando ao mesmo tempo e fazer esse experimento aí. Meu Deus. Mas é porque eu acho que o War, ele é mais difícil de acabar porque ele é baseado na filha da putagem, entendeu? Porque você tem que ser sacando. Não, mas calma, que o Banco Imobiliário também é a mesma coisa. Oi, Banco Imobiliário. Não, o Banco Imobiliário você só Se compra não o for hotel. baseado na filha da putagem, Você compra o hotel e bota lá. Não, é na sorte. você- Do Não. homem é na sorte. O cara tem o que Banco fazer. Imobiliário, você pode comprar o terreno do cara sem passar pelo terreno do cara. Você faz maracutaia com os outros caras. Virou uma sujeira. Para quê? Ah, não, você faz Olha maracutaia só. com os outros caras. Aí é outra coisa. Mas é isso mesmo. É, o capitalismo, Banco né? imobiliário é Exato. sujeira. Jogar Banco Imobiliário com o Dudu é complicado. Ah, é com o Dudu, é só porque você perdeu da última vez. Vamos lá. Perdeu sim. O War foi inventado pelo realizador de cinema francês, o Albert Lamorisse. E esse jogo foi inicialmente lançado em 1957 como La Conquête du Monde, ou A Conquista do Mundo, em francês. Olha aí. E aí, Pronúncia e perfeita. aí foi popularizado, então, quando a empresa norte-americana Parker Brothers lançou ele com o nome de Risk, 2 anos depois, em 1959. Uma partida de Risk, ela tem de 3 a 5 jogadores, decorrendo no tabuleiro, representando um mapa político do mundo. É dividido em 42 territórios, agrupados em 6 continentes. E os jogadores capturam territórios uns dos outros, né, jogando dados e obtendo uma pontuação mais elevada. Vence quem conquistar 3 objetivos no jogo, e esses objetivos são divididos entre principais e secundários, né? Os principais são mais difíceis, e também tem uma opção de dominação mundial, ou seja, vence o jogador que conquistar todos os territórios. Basicamente é isso. No mercado americano, eles têm várias versões temáticas desse jogo. Tem o Risk Guerra nas Estrelas, tem um ambientado apenas no mapa da Europa, tem uma versão ambientada em 2210, futurista, tem uma das guerras napoleônicas, tem um que envolve batalhas da Europa mitológica com o reino da Atlântica e também o reino de Hades. E tem outras versões também. Em Portugal, esse jogo também foi introduzido como Risco e atualmente é comercializado pela Hasbro. E aí o nome mudou, voltou para o inglês, né? Risk. Eles começaram a pegar essas marcas e colocar o nome em inglês para todos. Ah, mas o War é inglês também. Calma. Não. No Brasil,
esse jogo é comercializado com um nome semelhante. E é um jogo chamado War. Olha Não só. é o mesmo jogo. Não é o mesmo jogo? Não é o mesmo jogo. Olha aí. Então, no princípio da década de 1970, o paulistano Gerald Reis conheceu o jogo Risk na Europa. E aí ele sugeriu aos seus colegas da Escola Politécnica de São Paulo a criação de uma versão, visto que no Brasil não existiam jogos desse tipo. E aí eram 4 caras nessa Politécnica de São Paulo. Era o Gerald Reis, o Roberto Schussel, o Oded Gradgel e o Valdir Rovai. Eles elaboraram o War, o primeiro jogo de estratégia brasileiro. Que? Eu tô War é chocado. brasileiro? Tô chocado. Tô absolutamente chocado. Agora não deu não tem nem palavra. Em pouco tempo, o produto se tornou um sucesso de vendas na cidade. Esses caras, eles iam batendo de porta em porta vendendo o jogo. E no mesmo ano, esses caras fundaram a fabricante de jogos de tabuleiro, a Grow, que inicialmente investiu no mercado de jogos para adultos, que ainda era pouco explorado no país. Então essa empresa funcionava numa garagem no bairro da Moca, perto do Tom aí. Agora eu vou atrás. Puta que pariu. Calma, gente. A Grow começou numa garagem no bairro da Moca. E os jogos... não tá lá hoje, né? Não, os jogos foram produzidos em pequenas quantidades, montados manualmente pelos caras, pelos 4 sócios. Nossa. E eles mesmos batiam nas portas das lojas de brinquedo para vender os produtos. E a tiragem inicial se esgotou rapidamente. Com o dinheiro arrecadado, eles fundaram então a Grow, que a fábrica fica em São Bernardo do Campo e produz cerca de 300 brinquedos diferentes para crianças e adultos. E o nome Grow é uma adaptação da junção da primeira letra das iniciais dos caras fundadores. O quê? Nossa, tô muito impressionado. Olha só, o Gerald é o G, o Roberto, R, o Oded é o O. Só que o outro chama Valdir. E aí, por conta de uma questão de sonoridade, trocaram o V pelo W. Ele virou o Aldir. E aí ficou Grow em vez de Grove. Senão a empresa chama Grove. Porque o cara é Valdir com V, não é Valdir com W. Entendi. E aí ficou Grow. Tá bom. Mais fácil mudar pra Waldir do que, né, Grove. O Aldir. E aí, olha só, a Hasbro, ela quis participar diretamente do mercado brasileiro. E aí fizeram um acordo com a Grow, que esse acordo permitiu os jogos parecidos. Então existe o War da Grow e existe o Risco, ou Risk, da Hasbro no Brasil. Tem os dois. Exatamente. Mas isso não existia quando a gente era criança, não tinha Risk? Eu nunca ouvi falar nisso. Não tinha. Isso é mais recente. Mesmo. Só depois de grande só que eu fui saber Mas disso. então, peraí. O War, ele não é uma versão do Risk. Ele é uma adaptação. Como é que a gente explica isso? É um jogo baseado no Risk. Não, eu preciso de uma analogia pra alguém me explicar o que é isso. Ele é tipo um cover do Risk? Ele é o quê? É um remake? Sabe é um remake. o Dungeons & Dragons? A cópia, né? Não tem o D&D? Dungeons & Dragons. Aqui no Brasil tem um sistema que chama Tormenta, que ele é bem semelhante ao Dungeons & Dragons. Nossa, que isso? É uma versão... Achei. Achou o quê? Achei uma informação aqui. A diferença entre os jogos são as regras e o tempo de partida. Aí, pois é. Uma partida de Risk dura poucas horas. Já as de War duram tardes, às vezes dias. Exato, vários dias. É isso aí. Mas olha aqui uma informação, ó. Desde 1972, mais de 12 milhões de dados foram fabricados pela Grow para esse jogo. 12 milhões de dados, aqueles dadinhos do War, lá que vem 6, né? E eram os melhores dados, porque ele tinha o vermelho e o amarelo. Isso. Podia usar para vários outros. Exatamente. E aí tem as versões brasileiras do War, né? Tem o War original e tem a edição especial, que é recomendado pelo fabricante para 3 a 6 jogadores a partir de 10 anos de idade. E a edição especial é a única que contém miniaturas de soldados e tanques que facilitam o jogo. Não lembro disso, não. É, porque é versão especial, edição especial. Eu acho que a gente nunca viu isso. Já viu o War de luxo, que é uma latinha, tem vários. É porque tinha aquele outro, mas era o War 2, né? Que era o que tinha os aviãozinhos. Mas era outro jogo. Que eu vou falar. Tá bom. Ó, tem o War Junior para 2 a 4 jogadores. Não tem cartas. Então ele não tem trocas. Então não tem vantagem em ter controle no continente, exceto para cumprir o objetivo. É uma versão mais simplificada, então.
Você não ganha aqueles bônus de soldados quando você conquista o continente toda rodada. Sim, que aquilo é que mata o jogo, né? É, aquilo ali que o pau vai Tem quebrando. alguma vez que você Pega dominou o continente, da acabou. África, da Ásia ali, né? 80 soldados em cada rodada. Isso. Ou o cara que pega a Oceania e fica lá também. Trincheirado lá, nunca mais se tira de lá. É uma loucura. E aí sempre quem ataca perde, né? Sempre, Os dados do ataque são feios, não funcionam. Se você trocar o amarelo pro vermelho, ele não vai funcionar do mesmo jeito. É incrível. Então o War 2, ele tem regras mais complexas, porque ele tem novos elementos. Então, como combate aéreo, centros estratégicos, espionagem, mais objetivos, ele é mais elaborado. Certo. E aí você usava o ataque aéreo para diminuir aquele tanto de soldado que os caras tinham no território. Você mandava os aviões lá, eles chegavam rápido, eles não eliminavam os soldados, mas eles diminuíam os exércitos. Isso. E no 2... ele tem um remanejamento de territórios também. Ele tem um território a mais que a versão do 1, que é Cuba. Tem o War de Império Romano, que foi lançado em 2007, em comemoração aos 35 anos do lançamento do original. E aí ele tem domínios antigos do Império Romano, em torno do Mar Mediterrâneo, né? Um mapa todo diferente. E aí os exércitos são legionários, cavaleiros, catapultas. Mas é o mesmo jogo, né? A mesma regra, é só um skin pro jogo. No outro você tinha os soldadinhos só, né? Só os exércitos. É. Aí você tem legionários, que são uma legião, cavaleiros, que funcionam por 3, catapultos, que funcionam por 10, pra você diminuir a quantidade de peças. Ah, então não. Então ele é mais elaborado. Ele não é só... mais elaborado. É, entendi. E as províncias têm o nome escrito em latim, e as regiões são denominadas em português. Tem um War de batalhas mitológicas, tem um War digital, que foi lançado em 2015, e ele pode ser jogado, né, pelos computadores, desenvolvido pela empresa Sioux. E aí permite que você jogue na internet ou contra a máquina também. Você pode jogar com a galera ou contra a máquina. Isso é bom, hein? E tem as versões não oficiais. Tem um designer carioca que criou uma versão não oficial, denominada War in Rio, tratando da realidade da cidade do Rio de Janeiro, substituindo o mapa mundial pelo mapa do Rio, com os territórios dos bairros, favelas cariocas, exércitos. E é só que ele não colocou os nomes das facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas, nem milícias e nem o BOP. Que bom. Por ser um jogo de um designer, né, ele teve uma repercussão na mídia, mas ele não foi produzido em larga escala. E teve um estudante potiguar que fez o War Cabra da Peste. Olha aí. Que a partir de ideia dele com amigos, eles fizeram usando o estado do Rio Grande do Norte como mapa, com algumas cidades pequenas, compartilhando o mesmo território, e aí ele conta com pontos estratégicos e com continentes representados por 4 mesorregiões que compõem o estado, com objetivos únicos e bônus de dominação. E aí eu queria saber de vocês aí, quais são as suas memórias, né, do jogo War aí que vocês têm. Cara, eu nunca gostei do War. Olha aí, Oxi, você não gostou? Esses jogos que duram uma eternidade não acabam nunca, eu gostava do jogo da vida. Não, mas o jogo da vida acabava. É, mas o jogo da vida é o que menos demorava. Acho que é por isso. Eu gostava da ideia de você ter o carrinho pra pôr os bonequinhos lá. É, o jogo da vida era mais... de filho. Encher de Nossa. filho. O War, né, com eu lembro de 40 tantas filhos. discussões de War, meu Deus, não acabava nunca aquele jogo. Não, o War era infernal. O War é mesmo. Sobrava só 2 pessoas só e metade do mapa para as duas. Esse jogo não acabava nunca. Esse aí, quando ficava 2 pessoas, fodeu. É por isso que virava guerra, né? Porque você não aguentava mais e ficava brigando pra acabar logo o jogo. Exatamente. O meu irmão tinha o War 3. 3? Existe isso? War 3? Eu não vi isso, não. Tem o War 3. Como que é o War 3? Ah, eu não me lembro em detalhe agora qual que era a grande novidade do War 3, mas eu acho que é isso aí. E aí, ele também tinha o ataque aéreo, certo, que também era bastante complicado. Só que o problema era conseguir ter, acho que é o War 2. Acho que é o 2. É o 2, acho que é o 2. É o que tinha os aviãozinhos. O problema era o quê? E o problema era conseguir encontrar pessoas o suficiente, porque a gente queria jogar com 6 pra poder valer a pena. Ah, mas é difícil. Era muito difícil. Aí a gente jogava com 3, aí com 3 realmente demorava muito. Principalmente quanto mais jogador, mais rápido o jogo. Agora eu tenho uma pergunta. Qual desses caras aí, o Gilberto, o Walter, não sei o que, a galera toda, quem foi que inventou esse país que chama Budinka?
De onde que os caras tiraram isso? Porque Não, esse é, negócio não existe em isso aí. mapa nenhum. É porque tinha a Sibéria, né? E aí eles pegaram, dividiram a Sibéria em várias regiões. os territórios, na Mas dividiram verdade. Vladivostok, porque senão ia ficar um país Mas não gigante. existe. Mas peraí. Não. Eu quero saber. Existe um lugar chamado Dudinka? Existe. Eu acho que não existe isso, não. Deve existir. Não deve existir. Ó, tinha umas coisas que só existiam no Fica War. na província de Krasnoyarsk, Aí, ó. Dudinka, na Rússia. Tichita. Só tem no War esse negócio. Não existe em lugar Não, nenhum. Isso claro é pra que tem. Tichita. Não existe isso. Tá os caras vendo? São territórios. Ó, Dudinka é uma cidade da Rússia. E Tichita é o quê? Vou procurar aqui. Como é que escreve Tichita? Ninguém Caralho. sabe. O cara inventou um jeito de escrever qualquer. Não. É T-C-H-I-T-A. Tichita. Aí, ó, cidade da Rússia também. Então ele pegou nomes de cidades aleatórias. Porque senão ia ficar um país muito grande, né? Só a Rússia. Olha lá, tem até uma matéria na Super Interessante falando assim, ó. As cidades russas do War era real? Tá vendo? É uma dúvida legítima. Alguém fez a pergunta na década de 90, tá vendo? Aí lá tinha Omsk, falava exatamente os pronomes Omsk, André. beleza. Omsk, Dudinka, Chita Aí, ó. e Vladivostok. Vladivostok. É, Tinha Vladivostok, Sibéria. sim, Tem a mas- Sibéria também, ó. Tem a Sibéria. O mais legal do War também, porque assim, ele junta, né, os países e tudo. Então, os Estados Unidos do War é o sonho de todo mundo, né? Porque é só Califórnia e Nova York, não tem mais nada. Não tem Arkansas, não tem Texas, não tem nada desses republicanos malucos. Babaca não tem, né? Só tem, não tem. É, tiraram os redneck todos. Deixaram só a Califórnia e Nova York. O mapa do mundo ideal. Então. Ô, Dudu, você lembra que a gente fez o nosso próprio War? O quê? Não. Que Como assim? nerds. Ah, não! A gente fez o ouro imobiliário. Ah, meu amigo, a gente tinha um War imobiliário. A gente Não, pegou- a gente conseguiu Deus, piorar o O negócio. jogo era A 100 gente vezes juntou- mais complicado Isso, do mais que o War. difícil. Tinha as regras mais difíceis, demorava muito mais, demorava dias. Exatamente. Não, tinha navio, E você não podia podia comprar mexer navio. Isso, não podia mexer no tabuleiro. Era Não podia inferno. mexer, porque tinha que ficar dias jogando. A gente tinha que Isso. anotar quanto que cada um tinha de dinheiro. Você tinha que comprar as tropas, né? Você tinha que comprar o negócio. Criamos o ouro imobiliário. A gente podia ter feito, tá vendo? Podia ter feito uma versão. Meu Deus, vocês são malucos das ideias, velho. Cara, eu não faço ideia de como era a regra do jogo, mas era. Não, eu muito não doido. lembro também. Até hoje estou tentando terminar a partida. Com certeza tá lá. Não, é sério. É isso mesmo. War imobiliário da vida. Onde no final você pode se aposentar como um general ou um filósofo. Cara, olha só. Eu não tô de sacanagem. Nessa época, a gente jogava tanto negócio, a gente começou a complicar tanto as regras, que chegou uma hora que a gente tinha que anotar a população de cada país influenciava. Eu não lembro como que influenciava. Mas tinha alguma coisa. Mas tinha o o tamanho do país. O tamanho do país. Tipo, esse aqui tem 30 milhões de habitantes, então não sei o que. Você Isso. faz uma conta lá pra ver Isso. quantos soldados ia sair. Exato. Cara, era uma maluquice. A gente elevou o nível do ouro Ele foi o nível inacreditavelmente. do troço, porque tava muito simples, entendeu? A gente falou, vamos fazer aqui o trem mais complicado. Exato. Eu posso falar uma coisa? Pode, claro. A Grow existe online. Tem a loja Grow que você pode comprar os jogos. Em versão online? Claro. É, olha aí, ó. E eles fazem tantos jogos que eu brinquei já, ó. Cancan, Perfil, Scotland Olha aí, Yard. cara. Ah, que legal. Vários, meu. Não, a Grow atropela. É clássico atrás de clássico. E aí, ó. Caramba. Mas eu não consegui encontrar o endereço da Da moca que você queria lá. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar. Eu só queria saber como. Coney Island fica a um montão de quilômetros daqui. Esqueceu o cisne. É a única opção, Xará. É muito simples. Só que todos os canadores da cidade estão a fim de arrebentar com a gente. Temos outra coisa para pensar. É o quê? E a trégua continua? Se não continuar, o bicho vai pegar pra gente. Pena que a gente não tá armado. Se a trégua já era, qualquer um vai poder pegar a gente entre aqui e o trem. A gente pode se separar e chegar à plataforma em Union Square. E lá fazemos a baldeação. Eu só tenho uma pergunta a fazer. Quem nomeou você líder? André, seu assunto aleatório. O filme The Warriors, né, ele conta a história desse grupo de guerreiros
que se veem isolados no território hostil. Cercados por inimigos, eles enfrentam inúmeros perigos na sua tentativa de voltar para casa. Então a gente já comentou, né, que o filme é baseado em um livro escrito lá pelo Saul Urey, mas esse livro é baseado numa outra obra muito mais antiga. O livro se inspira nesse épico chamado Anábase, escrito no século IV a.C., por um general grego chamado Xenofonte, e conta como ele liderou uma das mais extraordinárias campanhas militares de todos os tempos. Essa história é conhecida como o Exército dos 10.000, e por essa façanha, o Xenofonte é considerado um dos maiores gênios militares da antiguidade. Então nós vamos conhecer a história do Exército dos 10.000, que deu origem a essa aqui, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui que ainda sobrou nesse filme, ou se perdeu aí no telefone sem fio da história. Tem as Lizes aí nesse exército, hein? Então não tem as Lizes aqui. Aquelas Lizes ali também, né? Cara, na hora que botou o olho nelas ali, eu tinha que ter sacado que tinha alguma coisa errada, né? Mas o cara foi. Tava na loucura. Pois é. Ó, vamos lá, a história do 10.000 é o seguinte: em 401 a.C., a Grécia vinha de 27 anos de guerra civil entre os espartanos, atenienses e os respectivos aliados, que foi a Guerra do Peloponeso. Com o fim da guerra, vários soldados altamente experientes ficaram desempregados e acabaram se reunindo em grupos de mercenários que passaram a ser altamente temidos e valorizados pelo Império Persa. Por quê? Porque o Império Persa era um dos maiores e mais poderosos do mundo, se estendendo desde a Índia até a Anatólia, né, que é onde fica a Turquia, e o Egito. E incluía várias nações e povos diferentes. Então, eles estavam sempre em guerra na Pérsia. Esse que é o negócio. Quem governava a Pérsia era o Dario II, que é neto do Rodrigo Santoro, do Xerxes. Lembra dele? Lá do 300? Olha aí. Então, esse Dario, ele tinha 2 filhos. Um era o Arsicas, que era o mais velho, e o outro era o Ciro. Olha o Cyrus aí, ó. Que era o mais novo. Olha aí. Inclusive, esse cara, ele era conhecido como Ciro o Jovem. Eu acho que ele gostava de fazer bullying de idade, igual vocês fazem aí com o Chico. Então, olha só. Quando o Dario II morreu, o Arsicas, que era o filho mais velho, foi nomeado seu sucessor e assumiu o trono com o nome de Artaxerxes II, que ele achou que Arsicas não estava legal. Ele botou esse outro nome aí. O irmão dele, o Ciro, entrou numas de que, na verdade, ele é que era o herdeiro legítimo, né, como sempre, e resolveu tomar o trono do irmão. O Ciro governava uma província que tinha uma força militar considerável e reunia um exército de 10.000 soldados, né, lá da galera dele. Só que ele sabia que esse exército não tinha chance contra o Artaxerxes, né, porque o cara era o imperador. Então, ele tinha uns contatos lá na Grécia, porque ele tinha feito uma aliança com Esparta um tempo atrás, não sei o quê, e ele conseguiu contratar um exército de 13.000 mercenários gregos para fortalecer o exército dele. Desses 13.000, o importante aqui é que tinham 10.000 que eram elite militar da época. Eles eram conhecidos como hoplitas. Era uma espécie de infantaria pesada, que era uma das forças mais poderosas já vistas até então. Os caras usavam armadura, escudo e lança e lutavam em formação de falange. Naquela época não tinha exército mais temível que esses hoplitas. Então, com esses 10.000 hoplitas do lado dele, o Ciro achou que era invencível. Pegou essa galera e partiu para Babilônia, onde estava lá o Artaxerxes, numa viagem de 2.500 quilômetros, demorou 9 meses para o cara chegar lá. Lá pelas tantas, né, o Artaxerxes ficou sabendo, falou, pô, tá vindo um exército aí, tá meio esquisito o negócio. Então ele mobilizou o exército dele. Mas ele foi realmente pego meio de surpresa, então ele não teve muito tempo para se preparar. Ele conseguiu reunir 40.000 soldados, mas era uma galera meio assim, destreinada, os caras não estavam muito bem equipados e tal, era um exército meio chechelê. Esses exércitos se encontraram na margem do rio Eufrates, né, os 23.000 soldados lá do Ciro, que incluíam os hoplitas gregos, contra os 40.000 do Artaxerxes. A batalha que ocorreu ali ficou conhecida como Batalha de Cunaxa, e eu acho que é Cunaxa que fala, né, porque tem um X aqui. E foi uma batalha bem sangrenta, mas como o Ciro tinha previsto, os gregos massacraram os persas e conseguiram abrir um buraco na formação lá do rei. Daí o Ciro viu a oportunidade, ele avançou com a cavalaria dele e conseguiu ferir o irmão com uma lança, só que imediatamente ele levou um dardo no olho e morreu na hora. E é aqui que começa o problema para esses gregos lá, porque quando o exército do Ciro ficou sabendo que o líder deles tinha morrido, eles entraram em pânico e vazaram. Tem o que fazer mais. Só que esses gregos tinham dado um pau numa parte do exército, né, do Artaxerxes, tinham saído em perseguição com esses caras. Então eles estavam longe do campo de batalha, eles não viram o que tinha acontecido. Quando eles voltaram, eles encontraram, né, o lugar vazio, um monte de gente morta lá e o acampamento deles saqueado.
E eles não entenderam nada. Passaram a noite no acampamento, na cabeça deles eles tinham ganhado a batalha, né? Então eles estavam esperando chegar algum mensageiro do Ciro, pra pagar ele, né? Para os caras poderem ir embora. Só que no dia seguinte chegou um mensageiro para contar o que tinha acontecido. E foi aí que caiu a ficha nos caras. Não só eles não iam receber o pagamento, né, porque o Ciro estava morto, como agora eles estavam isolados em território hostil e cercados por inimigos. Então, enquanto os gregos discutiam ali o que eles iam fazer, chegaram os emissários lá do rei exigindo que eles se entregassem as armas e se rendessem. Esses mercenários, eles não eram um grupo unido, eles eram vários bandos ali, na verdade, cada um tinha o seu próprio comandante. Mas um sujeito chamado Clearco acabou virando porta-voz deles. Daí, os gregos recusaram, só que eles ofereceram uma outra proposta, fizeram outra proposta em troca. Eles falaram, vamos fazer uma trégua aqui, porque eles não tinham vindo para guerrear contra o rei. Na verdade, eles eram contratados, né? Tipo assim, não tem nada contra o rei. Então, assim, se deixarem a gente ir embora, a gente vai tranquilo, não tem problema nenhum. Quem estava negociando em nome do rei era um sujeito chamado Tissafernes, que tinha liderado a cavalaria persa contra os gregos e tomado um pau deles. Então esse Tissafernes falou, beleza, eu vou lá falar pro rei, vou ver o que ele fala. Passou uns dias, ele voltou lá pro acampamento dos gregos, falou pro Clearco lá, falou, tá beleza. O cara aceitou, o rei aceitou o pedido de trégua e ele deu um salvo-conduto aqui para vocês. Então vocês vão poder ir até o Mar do Norte, né, que era onde eles poderiam pegar os barcos para voltar para a Grécia, desde que eles não atacassem nem saqueassem nada. E falou ainda o seguinte, para ajudar, eu vou pegar minhas tropas aqui e vou escoltar vocês, porque eu sou gente fina. Pois é, os gregos acharam meio esquisito o negócio, mas o Clearco convenceu, falou, não, Tissafernes é gente boa e tal, vambora. E partiram para a viagem. Lá pelas tantas, o Tissafernes chamou lá o Clearco e falou assim, Clearco, junta a sua galera aí, que hoje vai rolar um banquete. Vamos fazer aqui um banquete para você e para os líderes do seu exército. O Clearco falou, beleza, né, bora lá, tô morrendo de fome. Levou 5 generais e 20 capitães para o acampamento dos persas. E chegando lá... Eles eram o banquete. Os caras passou a faca geral, matou e decapitou todos os gregos, deixando o exército sem liderança. Mata tudo! Mata tudo. Foi estilo Casamento Vermelho lá do Game of Thrones. Quando a galera que ficou no acampamento percebeu, né, que tipo assim, os generais foram embora e não voltaram mais, falavam, fudeu. E aí rolou uma discussão entre eles para eleger um novo líder. Vocês lembram que no filme tem essa parte lá também, quando os Warriors ficam sem líder, eles ficam ali discutindo, mas é você, não sei o que e tal. Nessa discussão, esse Xenofonte, que era um comandante ateniense, repassou com os soldados, ponto a ponto, a situação atual deles e argumentou que, tipo assim, a gente dá para voltar, entendeu? A gente não precisa ter medo dos caras, vamos voltar para casa. Recomendou que o pessoal queimasse tudo que não fosse útil para lutar e marchasse de volta para casa. Para garantir que todo mundo chegaria bem, o Xenofonte falou o seguinte, falou, eu vou defender a coluna, eu vou pegar aqui uma tropa, eu vou ficar na retaguarda e vou defender vocês, vamos voltar, vamos embora para casa. E aquilo, né, gerou lá o pessoal ficou mega empolgado, não sei o que, aclamaram o cara, né, ele se tornou ali o líder dos mercenários. E aí começou a viagem deles, só que, né, vocês lembram que eles estavam um pouquinho longe. De cara, eles começaram a ser perseguidos por uma força de arqueiros persas a cavalo, que estava atacando a retaguarda da coluna. Quando os persas estavam quase chegando na coluna grega, o Xenofonte esperou cair da noite e formou um grupo de arqueiros de curto alcance e cavalaria leve. Daí, quando essa cavalaria persa finalmente chegou na posição deles no dia seguinte, né, já estava a poucos metros de distância, o Xenofonte soltou a cavalaria num ataque de choque. Foram para cima dos arqueiros e massacraram esses arqueiros. Acabou ali o negócio. Os gregos seguiram, então, viagem. Só que logo depois se viram em outra situação complicada. Agora, eles ficaram sabendo que o Tissafernes, o cara lá que tinha massacrado, né, os líderes todos, tinha reunido um exército maior ainda e estava em perseguição a eles. Os gregos continuaram avançando até chegarem à margem de um rio que era muito largo e profundo, não tinha ponto de travessia nenhuma. O Xenofonte rapidamente elaborou um plano. Ele pegou todas as cabras, vacas, ovelhas e burros que estavam lá com eles, né, carregando os equipamentos e tudo, mataram todos os bichos, encheram o corpo de feno, colocaram sobre o rio, costuraram e cobriram de terra. Eles fizeram uma ponte com esses bichos. Atravessaram o rio. Você acredita nisso? E aí, beleza, seguiram viagem e tal. Passou um tempo, eles chegaram num outro país lá que chamava Corduena, que é perto da Turquia lá, a terra de um povo chamado os Carducos. Esses nomes são muito bons, né?
Esses Carducos eram uma tribo que habitava as montanhas, era considerado um povo feroz e amante da guerra que nunca tinha sido conquistado. Daí, enquanto avançavam, os 10 mil foram repetidas vezes atacados, até que eles chegaram ao desfiladeiro, onde estava a principal tropa lá no contingente desses Carducos posicionados ali. Os gregos não conseguiam avançar, tiveram que parar e subir e montar acampamento. Só que quando caiu a noite, começou a cair uma tempestade também. Daí o Xenofonte olhou e falou, pô, essa chuva veio bem a calhar. Ele dividiu as forças dele, ele manteve 8 mil homens posicionados em frente ao desfiladeiro, como se fosse atacar o exército dos Carducos lá. Só que ele pegou outros 2 mil soldados e deu a volta no desfiladeiro. Ao amanhecer, quando veio uma neblina forte, escondendo os soldados gregos, eles atacaram a retaguarda do exército dos Carducos lá nesse desfiladeiro. Olha aí. Mais uma vez, o cara conseguiu lá uma vitória, deu passagem para os gregos. O próximo obstáculo deles foi no rio Sentrites, que era onde tinha a fronteira com a Armênia. E tinha uma força do sátrapa armênio. O sátrapa é o governante local lá, né? Tipo um governador da província. Esse cara bloqueou a rota para o norte, né? Através do rio. Então os gregos ergueram acampamento e mandaram os batedores para buscar alguma outra forma de atravessar o rio. Os batedores acharam um caminho numa parte que era atravessável a pé. Só que quando eles estavam se movimentando para lá, os armênios também foram, bloquearam essa passagem também. Aí o Xenofonte teve aquela ideia, né? Falou, pô, já sei o que vai rolar. Ele pegou uma tropa bem menor, uma força pequena, e começou a voltar para a passagem anterior. Os armênios, que falaram, pô, os gregos estão voltando, se deslocaram de volta. O que aconteceu? Deixou um buraco, então eles conseguiram atravessar, os gregos atravessaram o rio, e como a força do Xenofonte era uma força leve e pequena, ele conseguiu voltar mais rápido que os armênios, e conseguiram atravessar antes dos caras chegarem. Daí, beleza, chegaram lá na Armênia. Chegando lá, eles encontraram um sujeito que era o Tiribazus, que era o governador da Armênia. Esse Tiribazus falou para os caras, ó, eu tenho uma proposta para vocês aqui. Se vocês não saquearem nada, nem atacar ninguém, né, a gente vai escoltar vocês aqui pela nossa terra. É a proteção, né? É, a gente dá a proteção para vocês, mas eles já estavam com muita fome e com muito frio, então eles aceitaram essa proposta dos caras e foram sendo escoltados aí por esses soldados até umas aldeias. Nessas aldeias eles receberam um monte de comida, carne, legume, vinho, fizeram uma festa lá. E eles estavam achando muito estranho aquilo, então o exército decidiu acampar junto, em vez de fazer tendas separadas, como eles normalmente faziam. Falaram, pô, vamos ficar todo mundo junto aqui, porque, né, se esse cara quiser sacanear. E mandaram os batedores para conhecer o terreno e tal. Quando chegou de manhã, um batedor relatou que tinha visto umas tropas do Tiribazus preparando uma emboscada para os gregos nas montanhas à frente. Os gregos se organizaram e lançaram um ataque surpresa ao acampamento do Tiribazus, pegando ele e os soldados completamente desprevenidos. O Tiribazus fugiu com seu exército e os gregos capturaram 20 cavalos, além da própria tenda e os pertences do governador. Agora é impressionante, porque até esse ponto os gregos ainda tinham 3/4 da sua força intacta, o que já era um feito impressionante, né, cara? Que é isso? Só que daí pra frente foi muito pior o negócio, por conta do inverno. Eles fizeram marchas extenuantes através da neve profunda e do vento cortante, que tiraram a vida de homens e animais de carga. Para combater o frio, os gregos usavam fogueiras, rotinas de exercícios, aí o Léo aí, e uma pomada feita de banha de porco, gergelim, amêndoas amargas e terebintina. E quem? A última coisa? Terebintina. Terebintina. Terebintina, não sei o que é, não. Eu acho interessante porque tinha que ser amêndoa amarga, porque se fosse amêndoa adocicada não funcionava, né? Os gregos que dormiam de sandália muitas vezes acordavam com a tira de couro congelada entre os dedos dos pés. Nossa, meu Deus! E qualquer um que perdesse os dedos dos pés por congelamento ou ficasse cego pela neve era deixado pra trás. Não tinha como voltar. Os caras não iam carregar ninguém, não. O cara ficava cego pela neve? É, por causa do albedo, né? Porque quando você fica olhando muito pra neve com o sol claro, né, ele dá aquele efeito de queimar a retina, né? Ah, é? O cara pode ficar cego mesmo. Olha só. Isso acontece real? Acontece. Não sabia disso, não. Você tá maluco. Por isso que todo filme no Polo Norte e na Antártica tem o pessoal com óculos escuros. Exatamente. E alpinistas, esses negócios, cara, sempre vão de óculos escuros. Reflete, né? O branquinho.
Na retaguarda, o Xenofonte fazia o que podia lá para motivar os caras a continuarem se movendo, né, e protegê-los do inimigo que estava no seu encalço. O exército trilhou um caminho sinuoso através de penhascos e rios, sempre procurando aldeias onde pudessem descansar e comer e implorando aos guias que apontassem o caminho a seguir. Depois de percorrer centenas de quilômetros e enfrentar formidáveis inimigos como os Taotianos, que se atiravam com suas mulheres e filhos de penhascos para não serem capturados, e os Cáudios, que carregavam as cabeças de inimigos caídos como troféus, os 10.000 gregos finalmente chegaram à costa do Mar Negro, um território povoado por gregos. Ao ver o mar, eles comemoraram e festejaram. E isso é uma referência que tem no filme. É por isso que no final do filme eles chegam no mar também. Né? Tipo, olha só. É pra simbolizar essa chegada dos caras. Só que na vida real, a jornada estava longe de acabar, porque não tinha navio suficiente para transportar todo mundo de volta para a Grécia. Então vários caras tiveram que continuar a pé e enfrentar mais obstáculos e inimigos até chegar em casa. Achei que ia ficar uma coisa meio Dunkirk aqui. Como é que foi essa seleção, hein? Bom, no final das contas, dos 10.000 hoplitas que lutaram na Pérsia ao lado do Ciro, 6.000 conseguiram retornar salvo depois de mais de 2 anos, 3.000 quilômetros perseguidos a pé. Impressionante, 6.000. Graças à sua bravura e ao gênio militar do nosso querido Xenofonte. E é isso o meu assunto aleatório. Mano, porra. Então os caras andaram, hein, bicho. Impressionante. 2 anos pra contar. Guerreiros, venham aqui brigar. Guerreiros, por que não vem aqui brigar? Guerreiros, vem aqui brigar. Guerreiros, por que não vem aqui brigar? Guerreiros, por que vocês não vêm brigar, hein? Vamos lá então, outro assunto aleatório. Tom, o que é que você trouxe pra gente hoje? Olha só, a etimologia da palavra gangue tem origem no inglês gang, que é também substantivo feminino para bando, quadrilha ou uma corja, cujo grupo de pessoas tem interesses em comum. Mais pra cá, no Brasil, a gente adota o significado de ser um grupo de pessoas que se comportam de maneira agressiva, que se organizam para prejudicar algo ou alguém, sendo um conjunto de bandidos ou de malfeitores. Pegando um pouquinho mais leve, nada mais, nada menos do que arruaceiros. Isso, que são pessoas que, na verdade, por não ter nada para fazer, acabam ficando pelas ruas fazendo baderna. Mas, no final das contas, tem um nome melhor que arruaceiros? A resposta é sim, eles são selvagens da noite. Punks. Que vai ser exatamente o tema da semana na volta do documento Tonzeira. Claro. Manda a vinheta aí, Randy. Eu sou o Tonzeira, o seu repórter. Documento Tonzeira. E você, vem comigo. Hoje eu vou falar um pouco mais especificamente sobre o surgimento do movimento punk no Brasil. Mais especificamente sobre o punk nos anos 80, que surgiu na Vila Carolina, na zona norte de São Paulo. Olha aí, olha aí. Muito bom. Olha só, o movimento punk surgiu na década de 70, lá em Londres, na Inglaterra, mas super rápido acabou se espalhando por diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. Na cidade de São Paulo, o punk começou a ganhar força já no final dos anos 70, especialmente no lugar que é a Vila Carolina,
Um bairro localizado na zona norte de São Paulo, se caracterizava pela música, pela moda e pela postura anti-establishment, que é uma contestação dos padrões morais da época. Bandas como Os Inocentes, o Cólera, o Olho Seco e os Ratos de Porão surgiram na região ou graças às pessoas que moravam lá e acabaram se tornando referências para o punk nacional e internacional. Meio que sem saber direito em quem se espelhar, o Brasil, que era bastante pobre em virtude da ditadura militar, garotos de 13 e 14 anos já semeavam mais ou menos aquilo que seria a explosão do punk brasileiro. Eles repudiavam um papinho furado sobre coisas como Paz e Amor, os hippies, a MPB e tudo aquilo que dissesse sim ao que era o sistema dominante. E perceberam que eles não estavam sós e tinha muita coisa a ver com os adolescentes da periferia não só de São Paulo, como do mundo inteiro. Um dos grandes pioneiros, ou uma das pessoas mais importantes para o surgimento do punk rock no Brasil, foi um cara chamado Kid Vinil. Olha aí, o Kid Vinil daquele... Esse daí. Como é que era? O Magazine, que era o nome da banda? Exatamente, ele mesmo. Da música Eu Sou Boy. Eu Sou Boy. Eu Sou Boy, não sei. Acordo 7 horas, tomo ônibus lotado. Entro 8h30, eu chego sempre atrasado. Sou boy. Eu sou boy. Ele era um cara mais velho e foi um dos primeiros caras a ter um programa de rádio. Ele ia para Inglaterra constantemente e uma das vezes, em 78, ele trouxe alguns discos para tocar na rádio. Nesse momento, uma das vezes, ele trouxe uma revista chamada Pop. E essa revista Pop fez uma matéria bastante extensa sobre o que era o punk rock, onde ele citava as bandas Sex Pistols, Ramones e o que acabou chamando a atenção de caras que acabaram se tornando importantes para o punk brasileiro, como o Fábio do Olho Seco, o Clemente do Inocentes, o Ariel do Lixo Mania e o Redson da banda Cólera. Essas pessoas vinham de famílias pobres e trabalhavam, em sua maioria, também como office boys, bancários ou recepcionistas. Seu futuro não era lá muito promissor, eles estavam muito bem estabelecidos na classe trabalhadora, só que ao invés de aguentar a todos os problemas decorrentes da pobreza, do golpe militar, da ausência de democracia e da periferia como um todo, eles simplesmente resolveram gritar. Sempre suicídio, meu orgulho pessoal. Porque a gente nunca sabe se sabemos pra valer. Segundo o depoimento do Ariel, que fazia parte do Lixo Mania pro filme Botinada, a Vila Carolina, que ficava entre o bairro do Limão e a freguesia do Ó, na periferia paulistana naquela época, era basicamente trabalhadora, rodeada por fábricas e também por um comércio popular. O nascimento do punk naquela região, ele afirmava que a única escolha que esses jovens tinham era gritar contra o conformismo de ser como os seus pais e ir contra a corrente que os prendiam à triste realidade do trabalhador periférico. E aí, era natural, então, que a contracultura punk, ainda que importada, parecesse nascida, de fato, na Vila Carolina. Afinal, onde quer que eles estivessem, os punks eram frutos da pobreza, da falta de trabalho, da exclusão social, que era muito proeminente na cidade de São Paulo inteira. Dessa forma, a sua música, que era muito mal tocada, encontrava identificação em diversos ambientes geograficamente afastados. Além da música, o punk na Vila Carolina também se destacou pela organização de shows e eventos, muitas vezes em espaços improvisados alternativos, como garagens e algumas casas abandonadas. Esses shows eles eram frequentados por jovens da mesma idade e que compartilhavam também a mesma visão de mundo e a mesma atitude de rebeldia contra a sociedade. Foi lá, na Vila Carolina, que surgiram algumas bandas onde parte deles eram estudantes de uma mesma escola, no bairro do Limão, chamada EETAL. Lá estudavam o Clemente, o Ariel, o João Gordo, o Kid Vinil, o Fábio Massari, que era vigilante da MTV, e diversas outras pessoas. As bandas surgiram também de outras regiões da cidade.
Mas foi justamente a Vila Carolina o pontapé inicial para que todas essas bandas pudessem tocar, o que era o conhecido como o momento pré-punk. A música era essencial para transmitir esse movimento e de lá surgiram as bandas como o Restos do Nada, que depois parte desses integrantes foram fazer parte do Inocentes, o AI-5, o Condutores de Cadáver, Olho Seco e o Cólera, assim como também os incríveis Garotos Podres. Aí sim. Em 81, já era punk grudado no teto, e eles lotavam shows por todo o subúrbio da cidade de São Paulo. Muitos festivais eram realizados na periferia, e além das bandas que eu citei anteriormente, já surgiram também os outros, como o Ratos de Porão e o Lixo Mania. E eles se apresentavam não só na zona norte, leste e sul da cidade de São Paulo, mas eles também foram avançando, inclusive para o ABC, que fazia parte também de um grande movimento operário. Nesse momento, o punk rock acabava se fortalecendo e finalmente se consolidando na grande metrópole do Brasil. No começo do punk no Brasil, não existia lá uma consciência política. Até o comecinho dos anos 80, diversas gangues se espalhavam pela cidade e, por definição, acabavam criando um clima de rivalidade e inimizade. Isso era uma questão que girava em torno de um puro bairrismo, de cada um tentar criar uma identidade girando em torno da sua geografia. Então os caras brigavam por absolutamente qualquer coisa mesmo. Por causa de namorada, por causa de um olhar atravessado, ou simplesmente por saber que o cara era de outro bairro. São Paulo e toda a sua região estava vivendo uma época onde o que predominava eram todas as suas danceterias, os barzinhos com violão. Poucos lugares tocavam rock, e quando tocava rock era um rock clássico ou até mesmo o rock progressivo. Esses espaços, que já eram poucos, começaram a ser invadidos pelos punks, com todo o seu visual agressivo, com toda a sua atitude violenta, as roupas de estilo militar, alfinete, calças jeans rasgados, as jaquetas de couro e etc., que chamavam bastante atenção. Os encontros, sempre quando tinham essas invasões, também acabavam sendo fechados pelos policiais, com prisões, abuso de autoridade, transformando os punks em pessoas não gratas pelo sistema. Ainda mais com a necessidade de tentar transformar o movimento e os grupos punks um grupo violento e criminoso. Portanto, todas as vezes em que os punks participavam da greve dos bancários, da greve dos professores ou da luta por aumento salarial, da melhoria da dignidade do povo periférico, todas as vezes era uma desculpa esfarrapada para a polícia invadir a manifestação para tentar retirar os punks de lá. Só que isso, no final das contas, só deu mais força e entusiasmo para os punks. Os punks originais se identificavam pela forma como eles se colocavam na sociedade e repudiavam as instituições e códigos que segmentavam as pessoas em classes e hierarquia. O discurso anarquista começou a surgir, em última instância, como uma visão ideal da transformação e de combate à ditadura e à censura imposta pelo grupo militar. A imagem agressiva da molecada era principalmente uma denúncia sobre as mazelas do mundo injusto em que viviam, ainda que essa denúncia fosse feita de uma maneira muito mais tosca do que realmente intencional. As gangues surgiram, e essas dinâmicas das gangues surgiram justamente com as turmas que eram formadas. Mas foi justamente o filme Warriors que deu um grande start ao agrupamento em gangues por aí. Pois todo mundo começou a agir igual ao filme. Igual o Chico. Montou a gangue dele pra fazer. Dentre as principais gangues que surgiram
na época do filme Warriors, estão os Ostrogodos da Vila Santa Maria, que ficava na Zona Norte, o Carolina Punk, da Zona Norte, o Punk da Morte, Funeral Punk, que ficava na Zona Sul, e os Rebeldes, que ficavam em São Caetano, além dos Metralhas e muitos outros. A chinelada cantava pra tudo quanto é canto e era top socão todo fim de semana. As gangues punks, elas eram muito heterogêneas e de tudo quanto é canto da cidade. Ainda que todo mundo tivesse o mesmo propósito, no final das contas todo mundo saía no tapa. Os punks do ABC, por exemplo, rivalizavam com grupos da Zona Norte e da Zona Leste da cidade de São Paulo. Simplesmente não tinha paz entre eles. Pisar no território inimigo podia significar a morte, como efetivamente já aconteceu. Um exemplo. Quando o Clemente do Inocentes tinha 17 anos, ele acabou se apaixonando por uma menina que era um pouco mais velha. Só que ela morava na Vila dos Remédios e fazia parte da gangue punk do terror. Ele tinha que fazer todo um esquema para poder viajar de madrugada, porque ele simplesmente não podia ser visto em outro território, muito menos namorando uma outra menina que fazia parte de uma outra gangue. Nossa! Justamente por causa dessa questão. Passar a noite na cadeia era algo super normal para a molecada punk. E até hoje, 50 anos depois, o Carolina Punk, a principal gangue punk justamente da Vila Carolina, é conhecida como a turma ou a gangue punk mais temida do Brasil, justamente por causa dessas intermináveis brigas. Mas o principal de todas essas gangues é que por elas surgiram novos pensamentos e principalmente estilos de vida, boas músicas, muitas bandas de sucesso que se inspiraram muito ou pouco com as velhas e barulhentas bandas de garagem da Vila Carolina e também pela sua contribuição cultural pelo rock e por todas as pessoas que acabaram coincidindo em trazer um pouco mais do pensamento anarquista ao Brasil. É isso. É uma época que eu lembro bem. Como é que chamava sua gangue, Chico? Não tinha gangue não, era o pessoal da rua de cima. Mas assim, na escola a gente tinha um grupo, eu tinha um grupo de amigos que gostavam de música, e a gente ouvia falar dos punks, mas a gente não tinha material pra ouvir, né? Não tinha disco nessa época de punk brasileiro. A gente tinha os punks lá de fora. E o irmão mais velho do amigo nosso, ele frequentava, ele falava que os punks são isso, são aquilo, que se você cruzar o caminho punk, ele vai passar navalha no teu pescoço. E a gente, moleque, a gente ficava apavorado, né? E aí a gente soube que ia ter um festival punk, e a gente resolveu dar uma passadinha lá. E era um Sesc Pompeia. Quando a gente desceu ali do ônibus e eu comecei a andar. Mentira! Eu falei, não, vambora, isso aqui vai dar merda. Não, pelo amor de Deus. Não, sério, tinha uma galera, todo mundo mal encarado, todo mundo falei, meu, sem condições, não vou ficar aqui não. A gente saiu correndo. Batalha campal. Mas você foi no festival do fim do mundo, então? O festival do começo do fim do mundo. Saímos correndo de lá, cara. Não chegamos nem a ouvir as músicas. Só depois que eu comprei o disco pra ouvir, porque na época não tinha condições, cara. Era um terror. Era tenso mesmo. O festival do começo do fim do mundo é considerado como o pontapé inicial da cena punk brasileira. Sim. Mas teve a organização de muita gente que até hoje está dentro do punk, inclusive a participação de todos eles tocando naquele dia. Uhum. Obviamente que o negócio durou acho que 40 minutos de show, a polícia baixou lá e foi pancadaria pra tudo quanto é canto, mas isso criou um destaque tão grande que no final das contas acabou criando o efeito Streisand e recrutando cada vez mais punks. Sim, foi isso mesmo. E ajudou bastante a criar o cenário punk que existe até hoje. O punk tem uma importância fundamental na minha vida, grande parte do que sou vem do punk, vem por causa do punk. Eu, inclusive, descobri o punk quando eu comecei a estudar aqui na Moca, que é o bairro que eu moro hoje. Ainda existem muitos punks aqui na Moca, principalmente por ainda ter
uma aura, um fetiche de ser um bairro operário da cidade de São Paulo, mas acho que uma das coisas mais legais que tem é que eu morava, e eu descobri isso lendo o livro, a biografia do Clemente. Eu morava num prédio, lá no centro de São Paulo, onde o estacionamento que ficava do lado era, na verdade, no passado, uma casa de show chamada Napalm, que foi muito importante para o crescimento do punk no Brasil, onde várias pessoas importantes, como o Clemente, como as pessoas do Ira, como gente da Legião Urbana, como o João Gordo, ou fizeram parte da administração da casa de show, ou chegaram a trabalhar, inclusive, lá dentro. E aí, no final das contas, acho que nos anos 90, o espaço durou pouquíssimo tempo, mas aí nos anos 90 a casa foi demolida, um vizinho meu acabou comprando o terreno, fez do terreno um estacionamento, e recentemente esse estacionamento foi vendido para virar um prédio de habitação super pequeno. Olha aí, apagando a história. Isso rola mesmo. Eu também, quando era adolescente, a gente falou o negócio das bandas, né? Tinha lá a banda de hardcore, também a gente tocava muito com a galera de punk também, galera de punk rock, assim, tipo, os punks mesmo, né? Porque a gente não era punk, obviamente, né? A gente era um bando de moleque de classe média ali, fazendo rock and roll. Mas tinha uma galera mesmo, tipo assim, mais dos bairros mais periféricos, tal, que tinha uma realidade bem diferente da nossa. E era uma galera bem interessante, assim, tinha uma visão totalmente... Eles tinham muita coisa da anarquia também, mas eles tinham uma visão social, assim, bem mais interessante, que a gente não tinha tanto também, porque não tinha a vivência da coisa, né? Então era bem legal. E foi através deles que eu entrei em contato também com o punk rock mesmo, brasileiro, porque nessa época também minha referência era toda de punk rock estrangeiro. E aí comecei a escutar o Garotos Podres, o Rato de Porão, Cólera, inclusive o DFC, que pra mim é a banda mais legal de punk rock que tem, do brasileiro, adoro até hoje, foi nessa época também. Então pra mim também foi uma galera bem importante, assim, como formação, não só musical, como até social também. Entrar em contato com várias ideias diferentes, uma realidade muito diferente da nossa. Sim. Cólera foi o primeiro show punk que eu vi na vida. Olha só. Fui lá ver o Redson. E só criei coragem pra ir porque a gente percebia que eles tinham uma mensagem pacifista nas letras, tá? E a gente criou coragem pra ir. Falou, não, isso daqui dá pra ir. Pela paz em todo mundo. É isso aí. Pela paz em todo mundo. Toda cidade tinha um inferninho onde chegavam essas bandas de São Paulo, que eram as bandas punks grandes, né? E sempre rolava quebra-quebra, né, cara? Sempre. Era quebradeira e briga e confusão, né? A gente também não ia, não. Várias confusões com os carecas do ABC, os punks aqui de São Paulo, era terrível. Nossa. Show do Ramones, por exemplo, era uma roleta russa, cara. Vários aprendizados hoje, hein? Opa! O que é que vocês aprenderam aí? Eu aprendi que não pode olhar pra neve sem óculos escuros. Queima a retina. Pois é. Eu aprendi essa, mas eu aprendi que a Grow, e não só a Grow, mas também a Estrela, tinham fábricas aqui no meu bairro. Olha aí, a Estrela também. Pois é, eu fiquei chocado. Eu aprendi tanta coisa. Aprendi que o O é brasileiro. Eu aprendi que Todinka existe. E aprendi que o Shin tinha uma gangue. Então, assim... Gangue é exagero, vai. Não, era a gangue da rua de trás. A gangue, não, de cima. Rua de cima. De cima. Não era Backstreet Boys. Upstreet Boys era a banda, era a gangue do Shin. Isso. E eu aprendi que o Valdir atrapalhou o nome da fabricante de brinquedos Grow. Pô, Que o War é brasileiro, né? Que o War é brasileiro. Pois é, maravilhoso. Incrível. Então é isso, minha gente. Chega por hoje. Fala tchau. Tchau. Fim da... Cadê foto no grupo dos aleatórios? Vou colocar lá. Ei, mas eu saco esse grupo. O problema é que tem que colocar pelo esse trem que é... Como é que chama? Eu esqueço o nome desse negócio. Messenger. Computador. Celular. Não, é o outro grupo. É porque não é o WhatsApp. Telegram. Ah, Telegram, tá vendo? Eu tenho que botar no WhatsApp, vou botar no... Dá um trabalho danado pra essas fotos. Sou um punk da periferia, sou
da freguesia do aqui pra você, sou da freguesia. Fim da sessão.